Olá, boa noite para vocês. Estamos chegando aqui com o nosso replay de toda segunda-feira. Tem muita coisa para rolar hoje, viu? Nós vamos falar aqui sobre os dois times de Sobral. Sobral que um dia desse não tinha nenhum, agora tem dois. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá bom? Guarani que começa um trabalho de fortalecimento da categoria de base. Inclusive já está visitando vários municípios da região do Cariri. Também vamos falar sobre o time de casa e esse brolho entre casa e CBF, que você há muito tempo vê aqui do replay. Replay sempre esteve atento a essa situação, né? E está acompanhando passo a passo tudo isso. A gente vai falar um pouquinho sobre a... Pode sair logo? Pode demorar? E aí? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? Vamos falar também aqui sobre o Quixadá e o Dico, rapaz, que se emocionou, falou com a gente que iria parar de jogar futebol. Pois não é que o presidente Emerson Bruno acabou enviando um vídeo pra gente, né? Falando sobre o interesse de manter o Dico no Quixinha. E será que o Dico aceitou? Vamos falar com o Dico também aqui no programa de hoje. Júnior Cearense, técnico do Maracanã, que vem destacando aí, tanto na Copa do Brasil como na Série D do Brasileiro, também vai conversar com a gente aqui no programa de hoje, tá certo? Teve eleição na Conselho Deliberativo do time do Barbalha, enfim, tem muita coisa pra gente destacar aqui no programa. E essa história que tá repercutindo de um goleiro meigo no Icasa, que hoje tá no Fortaleza, rapaz. Pois não é que essa situação repercutiu desse fim de semana aqui no Replay e a gente vai trazer essa história para você, tá bom? Vamos começar aqui o nosso programa agradecendo a você pelo carinho da audiência. Se inscreve aqui no canal no YouTube, se você não é inscrito ainda. Se você já é inscrito, ótimo, mas se não é, se inscreve aqui no canal, dá aquele like, aquela curtida que é sempre importante, tá bom? Acione o sininho, porque sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube vai tratar de lhe avisar que a gente está com novidade no ar, tá certo? Você também pode seguir no nosso Instagram, Replay com Tony Souza, e acesse o site www.replay.tv.br. Antes de eu vir lá para a região norte, lá para Sobral, para trazer as notícias referente aos dois times de Sobral que só tinha um, agora tem dois. Deixa eu trazer o boa noite aqui, que estarão comigo dividindo a bancada hoje. Deixa eu ir primeiro com ela, nossa comentarista top, a nossa querida Rayana Lucas, a primeira mulher a ser comentarista esportivo aqui no Rádio Esportivo do Cariri e também no stream. Ela está com a gente aqui no Replay. Rayana, prazer estar lhe recebendo novamente. Tava com saudade de você, Rayana. Boa noite. Disseram que gostaram da minha participação, então me chamou de volta. Você tem que estar aqui, a audiência é garantida. Muito boa noite, Tony, boa noite a quem está nos acompanhando aqui no canal do Replay, satisfação sempre estar por aqui. A Rayana vai estar comentando com a gente muita coisa, tá, pessoal? Também com a gente aqui o presidente Zé Ivan, presidente do Leão do Mercado, que também vai bater um papo conosco aqui. O Guarani que não para, hein, presidente? Boa noite. Boa noite a todos, né? Mais uma vez, obrigado a você pelo convite para a gente estar aqui, né? E a gente, desde que assumiu, a gente sempre busca estar em atividade, né? Logo quando a gente assumiu, começou a fazer as peneiras. Eu acredito que a primeira a gente fez lá em Exu, no Pernambuco. E a gente montou um time de última hora, assim, para começar o Sub-20, né? E a gente começou e chegamos à decisão, né? Fomos batido pelo Campo Grande, porque ele estava mais tempo trabalhando, né? Há quase 2 anos. Eliminamos o Icasa lá dentro, né? Que foi uma vitória daquelas... Que é Icasa e Guarani. Você gosta de eliminar o Icasa, né, rapaz? No Sub-20, no profissional. Rapaz... É uma estrelinha aí. É assim, porque é um clássico, né? De toda forma, Icasa e Guarani é uma rivalidade, né? Mas a gente sempre respeita, é um grande time, é um clube a ser respeitado, é uma grande força do futebol do Ceará e do Nordeste e do Brasil, né? Mas é gratificante quando você enfrenta um time que nem o Icasa, e a gente começou, todo mundo já trabalhava que nem o Icasa há quase 2 anos, o Campo Grande, e a gente montou aquele time em cima da hora e aí acabou dando certo. Ainda chegamos ao vice-campeonato, né? E graças a Deus a gente vem dando continuidade, né? E agora é que a gente está mais solto, né? Com quase todas as categorias, né? Então tem muita coisa ainda para rolar, com certeza. Daqui a pouquinho o Zé Ivan vai falar mais com a gente aqui sobre o Guarani. Você está acompanhando? Se inscreve no nosso canal no YouTube, gente. Dá aquele like, aquela compartilhada, que é sempre importante demais ter você conosco, tá bom? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Marcelo Brito, tá dando um alô para a página aqui, Guarani News. Galera do Guarani News é a galera do Guarani de Sobral, tá? Aqui que também tá acompanhando. José Wilson também deixando boa noite. Sou de Barbalha, mas estou em Itaquera, São Paulo. Valeu, Zé Wilson.
Wilson tá lá em São Paulo acompanhando também aqui o replay. Valeu lá em Itaquera. Tá fazendo um friozinho aí, será? Um abraço aí para o Zé Wilson. Você que tá acompanhando a gente, tá bom? Aproveita, porque a gente vai estar trazendo muita coisa bacana no programa de hoje. Compartilha, avisa que o replay tá no ar. Deixa eu fazer o seguinte, vamos até a região norte. Obrigado, meu querido Jimmy. Vamos até a região norte do estado. Vamos até Sobral, porque Sobral agora vai ter 2 times. A gente já estava acostumado a ver Sobral com uma equipe só, que era o Bugre Sobralense, o Guarani, né? O Guarani que foi o primeiro cearense a ser campeão brasileiro, né? Foi na Série D de 2010, com participação de caririenses também, né? O Carlão estava lá, o Jean Bala estava lá, alguns dos caririenses que estavam aqui. Oliveira Canidé, que a gente conhece bem, era o técnico daquela ocasião. Tinha um time muito bom, muito competitivo, aquele time do Bugre Sobralense em 2010. E já foi vice-campeão cearense, já teve bons momentos aqui no nosso futebol, campeão também da Fares Lopes, mas acabou tendo os momentos ruins nos anos passados. Agora o Guarani de Sobral está voltando aos poucos e vai ter agora um concorrente, porque tem time novo chegando lá em Sobral. Deixa eu trazer ele, Rondinelli Mota, meu parceiro Rondinelli, lá na região norte, ele que é cronista esportivo também aqui no estado do Ceará, e o Rondinelli que está acompanhando tudo aí em Sobral. Rondinelli, que história é essa? Ano passado não tinha nenhum, e agora já tem 2 times, rapaz, em Sobral. Boa noite, meu irmão. Pois é, rapaz, exatamente, viu, Tony? Primeiro, uma excelente noite a todos que acompanham o programa Replay. Minha gratidão pelo convite. Né? É verdade, o Guarani que foi punido em 2023, passou 2 anos, cumpriu, né, o período que estava previsto, 2 anos de punição sem participar de competições oficiais organizadas pela Federação Cearense de Futebol e com a nova diretoria, com novas pessoas, inclusive, porque assim, o Guarani de Sobral ele sempre teve um ciclo, né? Um ciclo de diretores que faziam parte do mesmo nicho ali. Todos eles se conheciam, em algum momento estavam ocupando cargos na mesma diretoria, era somente uma mudança de cadeira, né? E dessa vez não, dessa vez nós temos um presidente, o doutor José Cláudio, que saiu das arquibancadas, assim como o Marcelo Paes, né? Eu uso aqui o exemplo do Marcelo Paes, que saiu das arquibancadas para ser presidente do Fortaleza. O doutor José Cláudio, advogado, hoje à frente do Cacique do Vale, uma missão duríssima, sobretudo porque o Guarani de Sobral vem passando por todo esse processo, e esse processo ele envolve muito o tema, a pauta credibilidade, ou a falta dela, né? O Guarani de Sobral, por algumas vezes, em 2018, já quase não participaria, ou 2019, no final de 2018, não tinha nenhuma perspectiva, e quase não participaria do Campeonato Cearense de 2019. Né? Eu posso dizer que eu fui uma peça fundamental, que eu fiz uma ponte com um empresário, e nós conseguimos reunir o empresário e o presidente daquela época, que era o Mauro Fusaro, e aí essa empresa, né, patrocinou o clube até 2020. Até 2020, se não me falha a memória, né, veio a pandemia e tal, enfim. E aí hoje, né, o Guarani está tentando se reestruturar, começando pela categoria de base, né, porque a proposta do presidente Dr. José Cláudio, junto com sua diretoria, era reestruturar primeiramente as categorias de base, para depois partir para o profissional, mas isso acabou que sendo comprimido, né? Porque o torcedor ele quer ver o time jogar, né? Depois de 2 anos numa punição, sem nenhuma competição, entra uma diretoria em que o torcedor depositou todo o seu interesse, toda a sua confiança, né, nessa diretoria, para o Guarani retornar aos campos como time profissional. E pela primeira vez na história do Guarani, desde 1938, o Guarani jamais tinha participado de uma Série C do Campeonato Cearense, né? E vai participar em 2025. Essa informação foi confirmada pelo próprio Guarani de Sobral. O Guarani está inscrito na competição,
mesmo com todas as dificuldades, principalmente de ordem financeira. Hoje o Guarani de Sobral possui cerca de 98 processos trabalhistas, né? Que essa conta ela está dando quase 5 milhões em processos trabalhistas. Ela poderia ser maior. No entanto, por mais que a gente ache que não, mas o Guarani já estava pagando essa conta, cerca de 2 milhões já foi pago dessa conta, né? Embora não tivesse dinheiro, mas estava numa competição em que, nas competições anteriores, dos anos anteriores, estava sendo recolhido cerca de 15% determinado pela Justiça. Não se podia, até semana passada, nós não podíamos falar sobre valores em Sobral, nós não podíamos divulgar valores, né, para evitar que os processos eles viessem de novo em busca do Guarani de Sobral. Né? Então, assim, dentro desse contexto jurídico, o Guarani entrou com um pedido na Justiça de recuperação, né? E esse pedido, ele limita, e foi aceito pela Justiça, ele limita que os valores eles sejam captados, por exemplo, lá no patrocinador, porque até um dia desses, todos os patrocinadores que estavam na camisa do Guarani de Sobral, que apoiavam o clube de alguma forma, eles eram notificados judicialmente para esse recolhimento, para o pagamento da dívida ser feito na fonte, né? Então, o primeiro passo foi entrar com esse pedido, né, na Justiça, e hoje a gente pode falar de valores. Né? O Guarani de Sobral fez uma projeção na casa dos 600 mil para 2025, para jogar o Campeonato Cearense Série C e também reestruturar as categorias de base. Há pelo menos 3 semanas o Guarani esteve promovendo uma competição de base, sub-20, que foi concluída ontem. 16 clubes, 16 times da região, né, participaram do futebol amador, sub-20. Foi concluído ontem no Estádio do Junco. E dali, óbvio que vão sair jogadores, né, garotos que vão fazer parte das categorias de base do Cacique do Vale, que deve disputar o Campeonato Cearense 2025, com uma receita prevista de cerca de 650 mil. Ô, Rodinelli, para a terceira divisão, convenhamos, é um valor interessante, né, para um time que busca subir. Já tem uma previsão, por exemplo, de quem vai ser o técnico? Fala-se na categoria de base, é para aproveitar a base, ou então vai ser montado um time realmente para chegar e ser um dos favoritos ao acesso? Como é que já está sendo falada essa situação aí em Sobral para o Guarani? Tony, na realidade, quando se trata de um clube do peso do Guarani de Sobral, assim como o Icasa, entra na competição já com o peso de favorito, né? Isso acontece com o Guarani de Sobral, embora ele esteja passando por esse momento. Isso acontece com o Icasa, jogando na Série C. Todos os anos, o Icasa, desses anos que o Icasa está na Série B, o campeonato começa com o Icasa favorito, né? E com o Guarani de Sobral não é diferente. O Guarani de Sobral é sempre favorito, mas a gente sabe que favoritismo não ganha jogo. E ainda nós não sabemos quem poderá ser o treinador, mas há uma perspectiva de que o treinador esteja entre os que foram semifinalistas ou finalistas da Série B do Campeonato Cearense deste ano. Nós sabemos também que deve haver uma mesclagem de contratações de jogadores experientes que estiveram agora na Série B, ou talvez até na Série A, ninguém sabe, mas uma mescla de jovens garotos que já estiveram nas categorias de base e que podem retornar agora, porque quando o Guarani foi punido em 2023, o Guarani tinha categoria de base sub-20, sub-17 e sub-15 nas escolinhas, né? Então tem gente aí que pode ser aproveitada ainda, tem jogadores de base que ainda podem ser aproveitados, e eu acredito que para a Série C essas oportunidades elas surgirão, sim, com a diretoria do Dr. José Cláudio. Nem o nome ventilado, então, para treinador, por enquanto, aí em Sobral? Ainda não foi ventilado nenhum nome, até porque a diretoria do Guarani de Sobral trabalha
num silêncio absoluto para você conseguir uma pauta deles, para você conseguir uma entrevista com eles. Há uma certa dificuldade, né, para você conseguir arrancar informações dessa diretoria, porque aqui em Sobral se trabalha muito assim. Antigamente se falava demais e nada acontecia, e agora essa diretoria resolveu trabalhar em silêncio para que as coisas aconteçam, porque fala-se, né, também que tem forças externas contrárias, né, que fazem com que as coisas não aconteçam. Então, eles optam hoje por trabalhar em silêncio e só divulgarem com algo já sólido, que foi o caso, né, da divulgação sobre o pedido na justiça, que foi depois que eles tinham feito, que eles divulgaram. É o caso do pagamento da dívida que o Guarani tinha com relação ainda também à punição, que era uma dívida junto ao Tribunal de Justiça Desportivo e também da Federação Cearense, que somava cerca de 102 mil, que foi paga e foi divulgado hoje também. E a participação do Guarani, a inscrição do Guarani na Série C do Campeonato Cearense foi divulgada há poucos momentos. Oficialmente foi divulgada há poucos momentos. Bom, deixa eu vazar aqui o pessoal do Instagram, vem para o YouTube. Meu amigo Panda, tá aqui o Panda, ex-jogador que passou pelo Icasa, acho que passou pelo Guarani de Sobral também o Panda, não passou, Rodinelli? Lateral esquerdo, passou também. Panda já participou com a gente aqui no programa, tá aqui no Instagram. Galera do Instagram, Ingrid, o Nelson, o Guilherme, o Marcondes Barbosa, Nilton Matos, o Pádua, Verlânio, Paulinho, Pará, Robson Santos, Eduardo Matias, João Neto, enfim, galera, vem para o YouTube, a gente está aqui no ar, ao vivo, no YouTube agora, com o Rondinelli lá de Sobral, Rondinelli Mota conversando conosco, inicialmente falando sobre a situação do Bugre. O Bugre, então, está sigiloso, mas trabalhando. É importante que esteja trabalhando, já confirmando o time para a terceirona deste ano. Esperamos que venha um time forte. E essa nova equipe que chegou aí, rapaz... É o Vale Real, Real Vale, eu não estou por dentro direito do time, que era União, né? Era União, que inclusive teve um tempo aqui no Cariri, sendo União de Brejo Santo, e aí eu soube que foi vendido para um grupo de empresários e que vai estar como sede em Sobral. Fala um pouquinho sobre esse time novo que está chegando aí e promete também ser uma equipe competitiva, Rondinelli. Bem colocado, Tony, bem colocado. Essa é uma equipe nova, Guarani, aliás, em Sobral, né? Quando se fala de Guarani de Sobral, fala de Sobral e futebol, se lembra do Guarani. Mas hoje nós temos já uma nova equipe constituída e também inscrita na Série C do Campeonato Cearense. Vale ressaltar que a equipe já está inscrita também, né? Realmente, como você ressaltou, essa equipe era o União, que nasceu lá em Itaitinga, em Fortaleza, esteve no Cariri, esteve como sediado também em Fortaleza, se não me falha a memória, na Monsenhor Bruno, na Aldeota, naquela região ali do Meireles, Aldeota, né? E foi vendido, de fato, para um grupo de empresários. É um grupo de empresários da música, né? Eles agenciam carreiras como a do cantor Natan, que é daqui de Tianguá, né? Tem também o envolvimento aí com o Avenivini aqui de Sobral, né? Enfim, cantores que estão aí na mídia, geralmente forró, o sertanejo. Eles têm um histórico, né? A família Carneiro, quem comprou o clube foi o Armando Carneiro. A família Carneiro aqui em Sobral é proprietária, além da agência de artistas da música, eles são proprietários também de um clube, eu acho que o maior clube de festas da região norte do estado, que é o Clube Coqueiros. Eles são proprietários de emissoras de rádio também, a Coqueiros FM, a qual eu também já trabalhei. Enfim, né, eles têm um histórico, inclusive, Tony, um histórico com o Guarani de Sobral, né? A família sobralense torcedora do Guarani de Sobral, parte dela é torcedora do Guarani de Sobral, eles já chegaram a patrocinar o clube, né? Embora uma boa parte também tenha um clube da capital adotado como sua paixão, que é o caso do Ceará, né? Mas hoje o Armando ele tinha essa perspectiva, esse interesse de ter um clube de futebol ou de investir em um clube de futebol,
eles decidiram, pelo menos uns 5 meses, eu fiz uma reportagem com eles, né, por conta que surgiu a ideia de que eles estariam comprando um clube, né? Na época eles negaram, um dos sócios do clube daqui de Sobral, ele negou, mas disse que o sobrinho tinha interesse e que estava galgando isso para o futuro. E o futuro é agora. 5 meses, 6 meses depois, o futuro é agora. Né? Eles compraram, adquiriram o União, trouxeram para Sobral, estão tendo o apoio na diretoria de alguns membros que eram torcedores do Guarani de Sobral. Agora eu já não posso, não sei se eu posso dizer que ainda torcem Guarani de Sobral, né? Porque inevitavelmente isso vai criar uma rivalidade. Né? Em 2025 será pela primeira vez nós teremos em Sobral, né, um clássico do interior, aliás, um clássico municipal numa competição oficial organizada pela Federação Cearense de Futebol. Então, esse time se chama Vila Real Futebol Clube, né, que, inclusive, já vem recebendo críticas quanto ao escudo, porque eles pegaram o Arco do Triunfo, a referência do Arco do Triunfo, que tem a imponente Nossa Senhora de Fátima em cima, e trocaram a Nossa Senhora de Fátima por um cavalo. Né? Então já vem polêmica por aí, já, né? Já tem polêmica por aqui com relação ao Vila Real Futebol Clube, o novo clube da cidade de Sobral. Será que, de repente, esse Vila Real, que já começa aí com polêmica por conta do escudo, consegue a adesão de torcedores, de simpatizantes na equipe, ou você não acredita que isso possa acontecer, pelo menos em princípio? Eles não conseguem. Eu acredito que o torcedor do Guarani é um torcedor muito firme naquilo que acredita, né? O torcedor do Guarani, ele não vai pular a cerca, digamos assim, ele não vai torcer para um outro clube da mesma cidade, né? Mas eu acredito sim que o Vila Real vai adquirir sim seus torcedores, até porque tem muita gente em Sobral que não torce para o Guarani de Sobral, né? E quando se trata, Tony, eu vivi muito, eu acompanhei por mais de 20 anos os movimentos de torcidas organizadas, né? E aqui em Sobral existem torcidas organizadas do Ceará, e a torcida organizada do Guarani, ou a torcida do Guarani, ela é muito próxima da do Fortaleza. Então, a tendência é que o Vila Real Futebol Clube ele já nasça com uma torcida organizada que é ligada, ou que é uma torcida do Ceará que vai agora, né, compor a torcida do Vila Real. Então, acredito que sim, né, vai ser uma rivalidade bacana, desde que seja sadia, né, que seja respeitosa. Vai ser bacana, é bom para o esporte, acho que dá um boom, né, na cidade, dá um ar de que a cidade tem futebol agora, tem mais futebol, digamos assim, que o Guarani de Sobral era sozinho, agora são 2 equipes, e 2 equipes que naturalmente vai se criar uma rivalidade e uma querer ser maior e melhor do que a outra, e quem ganha é o torcedor. É verdade, esperamos sim que seja uma equipe que chegue com força aqui no futebol cearense, para ser mais uma força também do interior, que eu acho que o interior precisa ser fortalecido. O Guarani também representou o futebol do interior e a gente precisa realmente de um interior forte. Tomara que o Vila Real possa chegar com força aqui no futebol cearense. A gente quer ver também um Guarani de Sobral forte, e o Vila Real acaba também podendo dar oportunidade para aqueles torcedores dos municípios vizinhos aí, né? Jimmy, eu até mandei para o Jimmy aqui o escudo do Vila Real, depois se você puder baixar aí, Jimmy, para a gente mostrar para o pessoal aqui do replay, porque, por exemplo, aí tem muitos municípios aí pertinho aí, Tianguá ali, Acaraú, enfim, pessoal que de repente pode abraçar a ideia de torcer aí o Vila Real, né, já que é uma equipe nova e que pode representar toda essa região, não apenas Sobral, mas essa região norte aí do estado, hein, Rodinelli? Pois é, Tony. E para além de adquirir torcedores, né, de ter do torcedor, daquele amante do futebol, o entusiasta do futebol, ter mais uma opção para torcer, para além disso, é uma opção para os jovens garotos, é mais uma opção para jovens garotos, né, chegarem a uma categoria de base de um clube profissional e terem a oportunidade
né, de mostrar o seu futebol e de repente se tornar e viver do futebol, né, porque antes era só o Guarani de Sobral. Confesso que o Guarani de Sobral, embora nunca tenha tido assim uma categoria de base perene, porque sempre começava e um ano e meio parava, ou até menos tempo, parava e voltava 6 meses, um ano depois, né? O Vila Real agora também é mais uma oportunidade, né? Mais uma porta de entrada para o futebol, para jovens garotos, e o Vila Real tem também essa proposta de ser um clube formador de atleta. Essa é um dos principais pilares, né? Os principais objetivos do Vila Real é formar atletas, até porque é um time de empresário, e o empresário quer o quê? Quer formar atleta, ele quer fazer, obviamente, quer fazer capital com aquilo ali, né? É verdade. Então é isso que vai acontecer, né? Para encerrar contigo, Rondinelli, já agradecendo a sua presença, a gente tem aí, bota aí, por favor, na tela, meu querido Jimmy, aí o escudo do novo time aí, tá aí o escudo do Vila Real, né, que é a equipe nova, que é equipe nova que tá chegando, né, lá de União, e inclusive era o União e agora é Vila Real Futebol Clube. A gente chama até atenção que tem no arco aí onde fala o Rondinelli, que tem aí esse vaqueiro em cima do arco, tá lá, 1775 a 2025. Essa data é o quê? Alguma referência ao município de Sobral, Rondinelli? É, referência ao município de Sobral, né? Referência acho que é aniversário de Sobral, né? Uhum. Que é a data de fundação de Sobral aí, mais ou menos. Falaram em técnico então, assim, também aí no time do Vila Real? Já tem alguma definição de formação de time? Alguma coisa do tipo ainda? Não, Tony, na realidade, assim como o Guarani tem feito, o Vila Real tem trabalhado bem no silêncio, sabe? Até porque existe uma perspectiva daquilo que a gente estava falando, não se sabia como seria a recepção, né, da oficialização desse clube para a cidade de Sobral. Né? Foi uma recepção boa por parte daqueles que são fãs do futebol e uma recepção ruim por parte do torcedor do Guarani, que já está se contrapondo. Pode olhar nas redes sociais que isso está acontecendo. Então, assim, eles têm trabalhado bem em silêncio também, sobretudo porque os diretores, alguns desses diretores eram torcedores do Guarani, inclusive já fizeram parte, em algum momento, ali, contribuindo e ajudando no Guarani de Sobral. Né? Então, tem um deles, inclusive, que é o cara que mais incentivou o Armando a comprar o União, ele que mais incentivou o Armando a realizar esse sonho de ser o cartola do futebol, ter um time de futebol, né? Ele nega que esteja na diretoria, mas Sobral inteiro sabe que ele é quem está à frente, inclusive das contratações. Quem é esse ele? É o Ariaxé, que promotem de festa, trabalha junto com o Armando e trabalha com festa também, com artistas, né? Inclusive é muito amigo do Yuri Paredão, que é aí da sua região. Então tá todo mundo aí. A galera das festas tá toda com o Real, como é? O Vale Real de Sobral. É Vila Real de Sobral, rapaz. Vila Real. Vila Real faz uma referência à fundação, né, a fundação da cidade de Sobral, que um dia se chamou Vila Caiçara. Primeiro, então, obrigado pelas novidades que você está trazendo aí pra gente, aqui no replay, tanto do Guarani de Sobral como no Vila Real, essa nova equipe que surge aí no interior do estado. Sou muito grato pela sua participação, obrigado pela parceria de sempre conosco aqui, tá bom, meu querido Rondinelli? E qualquer novidade, pode passar pra gente. Você tem canal aberto aqui no Replay para trazer as notícias da região norte. Muito obrigado, uma semana abençoada e bom trabalho, que pelo que eu tô vendo, o que não vai faltar por aí é notícia e rivalidade que já nasceu aí com a chegada desse Vila Real, hein, Rondinelli? Exatamente, Tony. Eu queria também te agradecer pela oportunidade, pelo convite. Sempre que você precisar, pode contar comigo, que eu estarei na maior satisfação do mundo. Eu gosto muito de você, você sabe. Tenho você como um grande amigo e estamos aqui sempre à disposição, meu querido. Um grande abraço, uma excelente noite a todos que acompanham o Replay com esse grande comunicador, Tony Souza. Um grande abraço e até breve, até a próxima. Até a próxima. Grande Rondinelli Mota lá de Sobral conversando com a gente e ele que traz muita informação também nas redes sociais, lá no Instagram dele, o Rondinelli Mota.
Uma nova equipe chegando, Rayana. Vila Real, que já era uma antiga, mas que agora chega com nova roupagem, né? O Vila Real, e chega aí com promessa de ser um time com Cacau, que é a grande dificuldade dos times do interior. Cacauzinho chegando aí em Sobral, minha querida Rayana. E aí, essa rivalidade, polêmica? É bom quando começa assim já, né, Tony? É verdade. Já cheio de polêmica, já aí pegou o arco ali de Sobral e já montou alguma coisa e já deixou ali. Eu acho que até quem não gosta de futebol meio assim, ressabiado, né, com o que foi feito ali com o escudo. Mas, enfim, a gente gosta de ver essa movimentação no futebol do interior. É interessante, é importante. Mas eu queria fazer aqui, abrir um parêntese, né? O fato do clube, obviamente, ser formado por empresários não garante aí que a gente tem uma ascensão, vamos dizer assim, dentro de campo, né? Fora de campo com o dinheiro. E aí vou citar até um exemplo bem próximo nosso aqui, que é o Cariri, que ali nos primeiros anos veio a trancos e barrancos ali, né? Fez uma aposta e um aporte financeiro bom, né? Nas primeiras competições, mas não foi de imediato essa ascensão de sair da Série C para a Série A, não, né? Então, é necessário um planejamento, é necessário ter uma responsabilidade, né? Primeiramente com isso. A gente sabe das dificuldades que os times do interior enfrentam em relação a capital para investimento, para pagar dívidas. A gente viu aí ele falando sobre as dívidas que o clube tinha, né? Não só com a federação, mas as dívidas trabalhistas também. 5 milhões, rapaz, me chamou a atenção, viu? Muito dinheiro. Muito dinheiro. É um débito alto do Guarani. É um débito muito alto. E aí eu já vim acompanhando, né, o Guarani de Sobral desde quando ele foi punido, né, com 2 anos, afastado das competições oficiais. Vim acompanhando ali no Instagram as convocações, né, para a composição da diretoria, e ninguém se manifestava. Se não me engano, foram 3 convocações, apenas na terceira foi que apareceu um grupo ali para poder apoiar, para poder, né, de fato, reerguer o Guarani de Sobral. Até comentava no nosso programa esportivo, lá da equipe Heron Aquino, que me deixava muito triste, porque o Guarani de Sobral, assim como o Guarani de Juazeiro, Icasa, né, Barbalho, Iguatu, são times do interior que possuem uma história muito bonita, né, e o Guarani de Sobral é um dos percussores aí nas competições nacionais, ganhou título e tudo mais. Então a gente ficava um pouquinho preocupado, né, de ver primeiro o clube ser punido, né, por 2 anos, estar longe de competições oficiais, e depois com toda essa questão de não conseguir fazer essa composição de diretoria, né. Mas chegou aí gente nova, oxigenando aí o futebol lá pro lado do norte, e aí, quem sabe, a gente agora na Série C tenha agora 2 times, né? Não só o Guarani de Sobral, porque quando falava em futebol lá da região norte, a referência era o Guarani de Sobral. Verdade. Então, hoje a gente já tem outro nome aí, a gente fica feliz e a gente vai acompanhar ali de pertinho para ver como vai se dar aí esse Vila Real aí no Campeonato Cearense. É verdade, vamos acompanhar tudo aí para ver como é que vai ser essa situação, tá bom? Agradecer mais uma vez o Rodinelli. Daqui a pouquinho a gente vai estar com o Júnior Cearense, presidente Zé Ivan do Guarani também já está aqui com a gente para falar do Leão do Mercado. Edson Alves, grande Tony Souza aqui no bairro João Cabral, ligadinho nessa revista eletrônica dos nossos clubes caririenses. CBF faz o Pix pro Verdão. Eita, rapaz, o Pix difícil, né não, o Edson? Daqui a pouco a gente fala sobre essa situação, porque a CBF ainda pode espernear um pouquinho, viu? Aliás, ultimamente, ela só vem se esperneando. Central do Quixadá também está por aqui. Tem várias mensagens aqui, a galera sai comentando. Alexandre César Martins também está por aqui. Primeiro clube cearense a ganhar uma competição nacional está numa situação dessa. É muito triste, referindo-se ao Guarani de Sobral, né? Braulino Francilino, se vai participar da Faz Ops, abraço. Cadê aqui? Não, boa noite, Tony. Gostaria de saber do meu Leão do Mercado sobre o time profissional. Estou em Jericó, na Paraíba. Se vai participar da Fires Lopes, um abraço. Aqui o Braulino Francilino. Vai, presidente, participar da Fires Lopes? O Guarani é candidato a qualquer competição. Agora a gente tem que entender que a parte financeira é o que impede da gente tomar várias decisões, né? Então, a gente, desde que assumiu o Guarani, a gente tem buscado dar calendário dentro de qualquer competição, mas cada competição que você faz, você vai ficando mais engessado para a próxima competição. Mas a gente não para, eu sou um cara que não me rendo, não me curvo e sempre estou atrás. Estou tentando parceria, né? É um objetivo nosso, né? De antemão a gente está divulgando aqui. Que é só no segundo semestre, né, a Fares Lopes? Não, pelos que as conversas de bastidores da federação,
Eles querem ir lá para julho, né? Já estão aqui. Comecinho do segundo semestre. Isso. Eles querem antecipar, porque essa de final de ano parece que não rendeu o que esperado, né? Então, eu vi umas conversas lá, já estou indo quase semanalmente para Fortaleza, já estou com viagem agendada de novo. A gente não para, né? Porque é muito difícil hoje, viu, Tony? Quem está do lado de um clube tipo Guarani, um time sem muita condição financeira, sem apoio e sem ter uma retaguarda, não ter um grupo por trás de mim que me deu suporte financeiro. Então, eu acho que a gente move montanhas, né? Quando você vê um time assim que fala que tem um grupo gestor, é fácil. Para quem está à frente aí, a gente não, a gente aqui situação meio complicada, mas a gente não desiste, a gente sabe da capacidade que a gente tem de dialogar, de buscar os espaços. É difícil, mas nós não vamos desistir, vamos bater nas portas, estamos correndo atrás e o objetivo maior nosso é participar dessa Fares Lopes, que seja com o time para brigar por uma vaga, né, da Copa do Brasil, ou que seja com uma base para a gente trabalhar da minutagem, esse grupo que a gente já vem montando, a gente conseguiu, eu acho que a gente foi um dos clubes que participou dessa Série B, com uma boa margem de atleta da cidade, da base, da região, né? Eu acho que, se eu não tiver errado, nós tínhamos 8, 9 jogadores, né? Que continua com a gente ainda, né? E a gente que é da Calendário, a gente conseguiu, acordo com alguns atletas, e fazer um contrato já longo, já até o próximo ano, né? Até o meio do ano de 2026, já pensando num projeto mais futuro. Mas o maior gargalho nosso é essa situação financeira. Eu segurei nesses primeiros anos, né? Mas a cada ano que vai passando, a gente vai ficando sem condições de continuar mantendo da mesma forma, né? Mas a gente está buscando, né? Aparecem algumas propostas, mas eu sou muito cuidadoso e zelo pelo nome do Guarani, né? E aí a gente fica receoso e com medo de assumir algum compromisso e esse compromisso dê problema para o Guarani lá na frente. Então a gente vai com muito cuidado, né? Mas a gente tem o objetivo, sim, de participar da Fares Lopes. A gente vai falar ainda mais sobre o Guarani daqui a pouquinho, aqui no replay, porque a gente já vai conversar com o Júnior Cearense, que já está aqui, já no ponto para conversar conosco. Ele que é técnico do Maracanã que está na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol e também está na Taça Fares Lopes, no oferecimento de Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça entre as melhores do Brasil. Essa é do Cariri Cachaça Luanda. Também com a gente, Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil, Salviano Embalagens, tá bom? Hiperbone Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país, Hiperbone Brasil. E Diniz Supermercado, de canto a canto em todo canto, tem o Diniz perto de você. Bom, deixa eu trazer aqui ele que está conosco, deixa eu mandar um abraço aqui, Marcelo Brito, pessoal da Guarani News, que a gente já falou aqui, né, pro Central do Quixadá, daqui a pouco vou falar do Quixinha, deixa eu ver quem tá mais por aqui, rapaz, tem aqui o pessoal, tem Central do Quixadá, tem Hino Futebol Cearense, tem uma galera boa que tá por aqui deixando recado, são muitas mensagens, daqui a pouco a gente vai trazer aqui pouco a pouco as mensagens. Pessoal tá no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? O Washington Matos, o Ronald, ex-jogador do Crato, Marco Júnior, o Edson Bento, João Ribeiro, o Ítalo de Castro, a Sueli Santos. Pessoal, vem pro YouTube, replay com o Tony Souza, que a gente tá batendo um papo aqui bacana com os nossos convidados. E, olha, essa camisa que eu tô aqui é do R4. Teve galera tirando onda. Rapaz, que história é essa? Tá com a camisa do Flamengo? Aqui é a camisa do R4, time feminino, que é do Ronaldo Angelim, né? E ele também tem essa ligação com o Flamengo, então acaba colocando também o escudo do Mengão. Mas é o time do R4 Futebol Feminino, um dos principais times do futebol feminino cearense, e arrisco a dizer que é o principal time de futebol feminino do interior do estado, o R4, que já mandou jogador aí para o Internacional, para o Ceará, para o Palmeiras, para várias equipes do futebol brasileiro e também no exterior. Deixa eu trazer ele, que jogava uma bola danada, rapaz, batia bem também na bola parada, já fez muito gol, trouxe muita alegria para o torcedor como jogador e agora também está trazendo alegria como técnico de futebol. E ele é da nova geração, rapaz, começou um dia desses. Júnior Cearense, boa noite, prazer estar lhe recebendo por aqui. Que início de carreira é esse, hein, rapaz?
Já começando aí, brigando por título, com acesso, fazendo bonito e representando bem o nosso futebol. Parabéns pelo trabalho. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que fazem o programa, a todos que acompanham. Como você falou, Deus tem sido generoso comigo nesse início de carreira, que já tem 8 para 9 anos. A gente está aí buscando sempre ser competitivo, e Deus tem nos abençoado aqui à frente do Maracanã. A gente já vem de alguns títulos, alguns acessos, e esse ano tem sido um ano diferente no Maracanã, que a gente está colhendo tudo aquilo que foi plantado quando resolveram colocar novamente a equipe na 3ª divisão do Campeonato Cearense. Então, é uma continuidade que a gente vem tendo, né? A comissão técnica está desde o início, desde a 3ª divisão, só saiu aqueles que quiseram sair, né, da comissão. Atletas a gente tem renovado a cada ano para fortalecer o grupo, para que a gente possa estar sempre brigando aí pelas primeiras posições. Não é fácil ganhar Ceará e Fortaleza, você sabe disso, Tony. É muito difícil você competir com 2 equipes que têm as contratações que eles têm, o poder aquisitivo é muito grande, mas a gente está sempre batendo ali na trave, indo na 3ª colocação, chegando numa semifinal, daqui a pouco um intermediário chega numa final novamente. E sem contar que a arbitragem na hora da dúvida é pro grande, porque aquele pênalti que deram contra o Maracanã, pelo amor de Deus, viu, Júnior? Nem Chico de Nita, novinho de Chico de Nita, que apita aqui em Barbalha, ele dava aquele pênalti ali absurdo, que eu não sei o que foi pior, se foi o árbitro que deu o pênalti em cima do lance, ou o VAR que chamou e não viu que não foi pênalti, pelo amor de Deus, Júnior. É complicado, eu saí na bronca porque estava num 2-0, minha equipe no primeiro jogo contra o Ceará foi muito bem no jogo, o Ceará fez o gol de um erro nosso num escanteio, mas a gente teve 2, 3 chances no primeiro tempo de fazer o gol também. Era um jogo que estava bonito de se ver, mas aquele pênalti ali tira toda a possibilidade de você tentar buscar algo no segundo jogo, já que eu tinha uma Copa do Brasil na sequência 3 dias depois. Então eu abri mão, no segundo jogo eu abri mão de disputar a semifinal para focar aí no Ceilândia, e graças a Deus a gente pôde tirar o Ceilândia e estamos aí ainda nessa luta contra um gigante que é o Internacional. É verdade, cara. Inclusive, naquele jogo da semifinal, além do pênalti absurdo, ainda teve o prejuízo que teve o jogador depois expulso, e isso acabou atrapalhando demais o Maracanã. Mas espero muito que a federação comece a observar essa situação, porque não pode acontecer um erro grave como o que aconteceu nesse jogo do Maracanã. Já é difícil jogar contra os grandes, e com a arbitragem ainda dando essas falhas, que eu quero dizer que é falha, eu quero dizer que foi erro, mas que é erro demais que vem acontecendo, a gente não pode suportar. Júnior, me diga uma coisa, cara, a gente tá observando esse time do Maracanã fazendo uma boa Série D do Campeonato Brasileiro agora, venceu, a gente inclusive colocou, agradecer os amigos do Iguá TV, o Zilfran, a turma toda lá, a gente colocou ontem à noite os melhores momentos no YouTube, dessa vitória de vocês ontem com o gol do Bravo, 1-0 sobre o Iguatu, né? E vocês vêm também numa Copa do Brasil. Qual está sendo o segredo desse time do Maracanã, que vem tendo pelo menos um início de Série D com muita solidez e que vem engrossando o caldo para os seus adversários na Copa do Brasil? Vocês empataram perderam por 1-0 para o Internacional, jogando lá em Porto Alegre, com o Raí defendendo o pênalti, e não foi aquela moleza que muita gente achava não, hein, Júnior? Foi um jogo duro, né? A gente criou muita dificuldade para o Internacional. Eu armei mesmo para que a gente não levasse gol. Eu não estava muito preocupado em fazer o gol no jogo de ida, né? A minha preocupação maior era conter o Inter, que estava jogando no seu campo, um campo totalmente diferente do que a gente joga, um tapete bem molhado, né? Bem diferente daquilo que a gente costuma ver aqui. Então eu procurei dificultar as ações do Inter, estudei o Inter, sabia que eles tinham muita jogada por dentro do campo, eu bloqueei bastante, deixei apenas as laterais, e aí a gente, quando chegava do lado, a gente preenchia bastante a área, então a gente teve êxito, né? Agora a gente não contava que ia ter 11 minutos no acréscimo,
né, e que a gente ia levar o gol aos 8 do acréscimo. Isso aí foi muito complicado. Eu achei que o acréscimo foi muito alto, né? A gente não costuma ter 11 minutos, né? E aí depois ele ainda deu mais 4 e mais 1, virou 16. No total virou 24 minutos de jogo, né? Quase metade de um tempo, né? Em 2 jogos. Ou em 2 tempos de jogo, 24 minutos é muito tempo para um acréscimo. Então, assim, a nossa estratégia eu acredito que foi muito boa. A equipe, ela conseguiu fazer um jogo duro. Estamos vivos. Temos um segundo jogo aí que a gente não sabe onde vai ser o jogo ainda, mas a gente está muito vivo, né? E o segredo é que a gente coloca na cabeça dos atletas que, independente de quem eles venham enfrentar, né, se é um time de poder aquisitivo como o do Inter, do Fortaleza, né, a gente tem que igualar isso com vontade, determinação, cumprindo bem as funções, e eles entendem bem isso, e graças a Deus a gente tem tido êxito. Esse tempo todo aí, a Rayane tá dizendo aqui, é aquele tempo de acréscimo até fazer o gol, né, Rayane? Até o time grande empatar. Quando é um time pequeno contra um grande, aí ele coloca o acréscimo aí até o time grande empatar. Se o time pequeno tiver pequeno, assim, em relações a tamanhos de investimentos, de investimento. Agora, o Maracanã pra gente é gigante. O time pequeno chegou assim, aí não, aquele é pequeno, então chega lá e dá 2 minutos de acréscimo. Agora, se é o time grande que está precisando do resultado, aí é de 10 para lá. minutos, 12 minutos, e assim, é um negócio fora de sério. Meu querido Júnior Cearense, aí eu vou até trazer aqui tem o pessoal aqui do canal Central do Quixadá que está dizendo o seguinte: acompanhei o Maracanã contra o Internacional, torci muito e vibrei demais quando o Raí pegou o pênalti. O Raí que já passou aqui no nosso futebol do Cariri, né? Defendeu o Crato. Vice-campeão, né? Ele era o goleiro do time vice-campeão da Terceirona do ano passado. Aí, muito bom goleiro. Aí, espero que consigam virar e que não vendam o mando e façam o jogo no Almi Dutra ou no PV. Tá dizendo aqui o Central do Quixadá. No Almi Dutra dá para ter o jogo, porque também tem essa questão do limite de capacidade também. Eu acho que no Almi Dutra não dá para ser, né, Júnior? Aqui no nosso estado só tem 3 lugares que a gente pode jogar, né? Castelão, Presidente Vargas e aí em Juazeiro do Norte. Que é a Arena Romeirão. A Arena Romeirão. Horizonte não dá porque não tem a capacidade. Tem que ter a capacidade de 10 mil. Lá é apenas de 8.600, 400. Né? E o Almi Dutra só tem a capacidade de 3 mil pessoas, também não tem condições. Né? E aí eles estão vendo onde que vai ser o jogo, não sei. Eu dei minha opinião. E a opinião do treinador, qual é? Levar o jogo para um local quente. E o local quente, você sabe onde é que fica. Aqui no Piauí. O Piauí é demais. Mas daí... Aqui no Juazeiro tem um climazinho bom, do jeito que você gosta. Pois em Juazeiro é muito bom. Agora, sim, a gente tem que ver também a questão financeira, porque um jogo desse, o Maracanã, ele vai investir para arbitragem, para tudo que ele tem que pagar e bancar, custear, né, que é o que falam, dá na faixa de 150 mil reais. Fora isso, você vai ter que vender ingressos, e a gente sabe que se for em Fortaleza, não bate nem esses 150 mil. Então, na sua preferência, seria trazer o jogo para o Romeirão? Acredito que no interior seria bem mais fácil e com certeza iriam muita gente para ver o Internacional e de quebra iam ver também o Maracanã. Acredito que poderia ser bom, mas aí quem define isso não sou eu, quem define é o presidente junto com a diretoria, quem investe no clube, né? Eu sou apenas o treinador e aí eles vão definir e a gente vai ter que estar pronto para jogar onde eles acharam que tem que ser. Mas aí a sua opinião tem totalmente lógica. Ou seja, traz o Internacional, que é uma novidade aqui para o interior, né? É uma novidade para o interior, um jogo desse de Copa do Brasil. O Maracanã, nosso representante aqui. Ou seja, são vários atrativos para o interior, para a Arena Romeirão, que inclusive está parado no momento. Ou seja, é você unir o útil ao agradável, utilizar uma praça como a Arena Romeirão num grande jogo que é Maracanã Internacional, hein, Júnior? É isso, mas assim, o Maracanã ele não pode se dar o luxo de perder grana.
Ele não pode se dar o luxo de perder grana. O maior receio é esse. Tinha que ter um acordo do governador, que eu acredito que o governador é que comanda aí o Romeirão, não é isso? Acredito que o governador que... então, aí tinha que ter um jogo político, governador com o prefeito Roberto Pessoa, e tinha que ser bom para as duas partes, né? Tinha que ser bom para as duas partes. Mas eu vou ficar no aguardo, trabalhando minha equipe. Tem um jogo já no final de semana contra o Altos, né? Disputa da liderança. A gente tem que fazer um jogo bom, mesmo sendo fora de casa. Eu estou com muitos problemas de lesões, de vários atletas lesionados que vinham jogando. Uhum. Então, assim, a gente tem que ajustar tudo isso. Meu pensamento está primeiro em tudo isso aqui. E lá para dia 20 a gente vai pensar muito aí nesse jogo contra o Internacional. Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú, o senhor estava tão aliadinho com o pessoal do estado aí na prefeitura, na eleição do ano passado. Conversa de novo, chama eu mano, vem cá, chega aqui, meu parceiro governador, vem pra cá, vai ser bom pra todo mundo. Esse Romeirão não tem por que tá parado, não é bom pra ninguém o Romeirão tá parado. É um representante cearense, o Maracanã vem pro Cariri, traz pra esse clima bom aqui nosso, que é o Internacional, que é um grande time do futebol brasileiro. Vamos botar esse tapete pra estar o Maracanã jogando, no clima bom, bota a galera no calor aqui de Juazeiro. Aeroporto aqui pertinho. Aeroporto aqui, tem tudo aqui propício, é só bater um papozinho. Roberto Pessoa, vou falar com o Roberto Pessoa, mandar uma mensagem. Ô, Roberto, vai lá, conversa com o meu mano, dá tudo certo. Eu acho que seria excelente. Porque vamos ser sinceros também aqui, meu querido Júnior Cearense. A gente sabe que o apelo maior aí na capital, região metropolitana, sempre foi Ceará e Fortaleza. A galera tá focada em Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileiro. A novidade é trazer o Maracanã para cá. Se vai ter que jogar PV e Castelão, traz para cá, dá uma dificuldadezinha ao mais pro Internacional e vamos tentar fazer com que esse Maracanã consiga uma classificação inédita, que a gente já viu o Horizonte aprontar aí para grandes clubes, o próprio Casa também aprontar, o Guarani que já tirou o Náutico aqui no Romeirão, numa Copa do Brasil, num jogo único, que tinha que vencer, que o empate era do Náutico, o Guarani foi lá, ganhou de 1-0, o gol do Ítalo. Então a gente já viu o nosso futebol aprontar, por que não o Maracanã? Que para muita gente já foi uma surpresa perder só de 1-0, porque tinha muita gente achando que era mais. Inclusive teve o desabafo do Raí, cara. Você conversou com o Raí depois do jogo, ele que chegou a fazer também aquele desabafo. Teve muita gente subestimando vocês nesse jogo lá contra o Internacional, Júnior? Demais, demais. Muita gente achava e olhava para nós como se fosse levar uma goleada. A gente aqui do estado, fora, lá também, né, no próprio hotel que a gente ficou. Então, assim, a gente já... Aquele desabafo do Raí, quem fosse dar entrevista com certeza ia falar a mesma coisa, porque todos nós já estávamos mordidos por conta de tudo isso. Então, isso aí foi uma gasolina a mais para que a gente pudesse fazer um grande jogo, e pudesse dar resposta não para essas pessoas, mas para nós que trabalhamos todos os dias, sabendo da qualidade, e não para responder essas pessoas que falaram sobre esse assunto, né? A gente tem que dar resposta para nós, para o nosso trabalho, para os nossos familiares, e a resposta veio, né, de uma forma bacana, calou muita gente, e as pessoas que não acreditavam hoje já ligam, falam que o Maracanã fez um grande jogo, que pode ganhar aqui. Então, futebol é isso. Você sabe, você está no meio, Tony, você sabe como funciona. É verdade, meu amigo. Quando o negócio tá bom, todo mundo chega também aqui. Quando a vaquinha tá magra, ninguém vai pegar o feixe do capim pra bichinha comer. Mas quando tá gorda, todo mundo quer um pedaço da carne pro churrasco. É desse jeito que a coisa acontece. Com certeza está acontecendo isso também com o Maracanã. Cara, boa sorte aí, continue aí trabalhando firme, que Deus continue abençoando esse trabalho de vocês, tanto na Série D como também na Copa do Brasil. Estou muito confiante nesse trabalho, que esse time do Maracanã consiga o acesso, representando o futebol cearense, né? Porque a gente sabe como é difícil, não apenas para o time do interior, a gente sabe que o Maracanã não é interior, é ali região metropolitana, mas é também um dos times que buscam seu espaço
né? Nem sempre tem um espaço na mídia e tem que fazer, tem que se desdobrar, tem que fazer sempre a mais para poder ter esse destaque, para poder ter o reconhecimento. E eu acho que o trabalho de vocês vem buscando muito isso e os resultados também são importantes para dar orgulho a gente de cearense de ver essas equipes, né? E a gente fica muito feliz de ver esse trabalho e o desenvolvimento que vocês estão tendo aí no Maracanã. Eu estou na torcida, na Série D e também na Copa do Brasil. E desde já, conte com o meu apoio para esse jogo contra o Internacional vir para a Arena Romeirão. Seria excelente, quero muito estar lá para ver vocês, quem sabe, fazer história no futebol brasileiro nesse jogo contra o Internacional. Por que não acreditar? Eu acredito, meu irmão. Obrigado, viu, Júnior? Parabéns pelo trabalho. Um abraço, Tony. Estou sempre à disposição de vocês. Espero que o mais rápido possível as equipes de Juazeiro do Norte, as que eu conheço, que eu enfrentei, como Icasa, Guarani, próprio Cariri, né, que é uma terceira força aí, possam se estruturar para que estejam na primeira divisão. Eu sempre falo isso, fico triste em ver essas equipes aí jogando segunda, terceira divisão. Acredito que é uma praça que não poderia faltar, como também o Guarani de Sobral, que eu tive uma história lá. Me entristece bastante, espero que os clubes de Juazeiro possam estar aí brilhando também, porque para mim, eu adoro ir em Juazeiro, enfrentar as equipes de Juazeiro. Então, assim, a gente torce para que todo mundo possa ir voltar, né, possa conquistar o seu espaço. E um forte abraço para todo mundo aí, tá? Primeiro, meu irmão, sou muito grato aí, demais aí, para que você possa fazer esse trabalho. Júnior, o Júnior tá na linha ainda? Júnior, deixa eu só trazer aqui, inclusive a Rayana tá me mostrando aqui uma situação, eu não sei qual é o canal aqui, o veio, depois a Rayana me vê aqui, @olhar, é isso? @olhar, tá até destacando Olhar aqui. Inclusivo. Olhar Inclusivo, dizem aqui que o Maracanã deve vender mando de campo por cerca de R$300 mil ao Internacional, e duelo poderá ser no sul do país. Você chegou já a ouvir alguma coisa nesse sentido? De repente, a diretoria botar o jogo lá para o sul do país, nesse jogo contra o Internacional? Olha, Tony, muita gente, a gente escuta, né? Porque antes mesmo do sorteio, ligaram para mim, ligaram para o Gilmar, que é o gerente executivo do clube, ligaram para o Renê, que é o neto do prefeito e diretor maior do Maracanã. Então, assim, ligaram atrás de comprar, né, de comprar o mando de campo nosso. Como o nosso primeiro jogo foi lá contra o Inter, esfriou tudo isso, né? Porque achavam que nós íamos levar uma goleada e depois de uma goleada não ia ter valor o jogo. Então, assim, eu acredito que tenham sim, então devem estar ligando para levar para algum lugar, não sei. Mas vou aguardar para ter certeza. Se for para vender, que de vez de 300 mil, seja 3 milhões, rapaz. Negócio de 300 mil pro Internacional. Aí é pra brincadeira, não. 300 mil é muito pouco. Não, 300 mil conto para vender o jogo, para botar no Sul. Eu lembro do jogo do Ferroviário, que o Ferroviário botou o jogo lá, acho que vendeu o mando de campo contra o Corinthians. Quase o Ferroviário, né, engrossou. Imagina o Guarani contra o Santa Cruz, aquela que vendeu para o Rio Grande do Norte. O Guarani e Santa Cruz. Teve isso também. O Botafogo da Paraíba vendeu o mando por Flamengo, né? No Maranhão, São Luís, no Maranhão. Pronto, foi 6 milhões. Só que lá foi prejuízo para quem comprou, né? Eles arrecadaram 4 milhões e 600 mil. Então, assim, o Flamengo, 6 milhões... deu prejuízo. Então, assim, eu acredito que Internacional não tem tanta força no Nordeste, né? Quem for comprar, com certeza, se comprar, vai querer levar ou para Santa Catarina. Não pode ser no Rio Grande do Sul o jogo. Paraná, Santa Se é para mandar lá pro Sul, em algum lugar nesse sentido que seja próximo para o torcedor do Inter aí. Pela apuração que conta aqui no Olhar Inclusivo, ele diz que o duelo, né, que está marcado para o Ceará, pode ser transferido para Santa Catarina ou na região aí, para que o jogo possa acontecer entre Internacional e Maracanã. Se já vai beneficiar o Internacional, 3 milhões de reais. Tu quer? Então é o seguinte, tu queres, filho?
3 milhões de reais. Paga aqui, porque tu não tá comprando galeto morto, não. O negócio aqui é pesado. Conversa é essa, rapaz? 300 mil? Eu não vendia, não. Roberto Pessoa, deixe não, viu, meu filho? Estão menosprezando o Maracanã. Já estão com medo, meu velhinho. Ganharam de 1-0, sentiram que o negócio é grosso, a farinha é quebradinha, daquela farinha que engrossa, aí não querem vir para aqui, não querem subir aqui para o Nordeste, que vamos ser sinceros, é de avião, mas até aquela demora, meu amigo, acaba cansativo, subir. É cansativo, vindo meu pra amigo. Juazeiro, tem que replanejar e recalcular a rota. Não, aí vai recalcular a rota e tudo mais. Não, manda pra vir pra cá, vem pra Juazeiro. Roberto Pessoa, bota o jogo pra cá, pra Juazeiro do Norte. É pra vender? Eu não vendia por menos de 3 milhões de reais. Quer? 3 milhões de reais. Que é para compensar, porque aí, de repente, a diretoria do Maracanã pode dar uma reforçada no time para tentar esse acesso da Série D para a Série C. Aí eu fico na minha, porque, de repente, você dá um investimento no time para poder conseguir o acesso, dá para investir numa estrutura, melhorar a estrutura do clube, aí vale a pena. Mas 300 mil? Não, meu time do Tesouro ali com Pardal, Funkin e Tatu, a gente não vende por 300 mil jogo. Tem a opinião do torcedor. O Maracanã já ganhou mais de 4 milhões nessa competição. O que vai ser 300 mil a mais ou 300 mil a menos? E já pensou se de repente der aquela zebra azul, que eles ficam falando que é zebra, né? Der a zebrinha azul e o Maracanã chega lá e tira o Internacional. E aí? Hein? Tem isso também, rapaz. Que eles porque é utopia. Mas todo mundo tinha um bocado de gente dizendo que era um sacodezinho do Internacional contra o Maracanã. Perdeu só de 1-0 lá. Por que não achar que, de repente, aqui a coisa pode acontecer? Por que não? A apuração diz ainda que, além do valor oferecido, o Internacional também se compromete a arcar com todas as despesas de hospedagem e alimentação da delegação. É lógico que ele não está querendo vir. É lógico que eu vou bancar. Se vai me beneficiar. Se eu não tô querendo viajar e eu tô querendo classificar fácil, aí eu não vou arcar, não? É lógico. Mas ainda é muito pouco. Não, tá de graça. Roberto Pessoa, pelo amor de Deus, Roberto Pessoa. 300 mil, 3 milhões de reais. Eu dizia, Tchê, com todo respeito, meu amigo Luiz Gaúcho, tá doido pra ver o Inter aqui, é torcedor do Internacional. Eu dizia, Tchê, tu queres, Tchê? 3 milhões, 3 mil, Tchê, vem. Compra que a gente vai pra Santa Catarina. Não sendo, vamos pra Juazeiro, perto do meu Padim. E vem ganhar aqui, dentro de campo. Com a torcidazinha aqui arrochando o nó. E com as bênçãos do Padim. Com as bênçãos do Padim Cisso. Eu não abri uma rosca, meu amigo. Eu vim, era pra cá, perto do Padim Cisso, de Santo Antônio na Barbalha, Nossa Senhora de Fátima, lá no Crato. Chegava no Triângulo Crajubá, fechava aqui. Chega, Inter. Vem, gauchada, pra cima. Conversa é essa? Júnior, meu querido, Deus abençoe, boa sorte, bom trabalho no Maraca, e eu já tô na torcida aqui. Vamos grossar esse caldo pra cima do Colorado, meu querido. Um abraço, tá? Deus abençoe vocês, sucesso aí. Um abraço, meu irmão, mais sucesso sorte, pra você. Conversa 300 mil conto, rapaz, que história é essa, homem? Não, 300 mil? Os times do Sul e Sudeste acham que aqui no Nordeste, né, os clubes, eles, apesar de, obviamente, passarem por dificuldades financeiras, eles são aqueles que se vendem fácil. Botafogo, obviamente, ali, Botafogo da Paraíba, né? Mas foi 6 milhões. O Maracanã, convenhamos, né? Ele não vive numa situação difícil financeira. Não, vive não, mas Maracanã é bem... Mas é a forma como eles enxergam os times do Nordeste, principalmente do interior. Eu acho que o Maracanã... O Washington está dizendo aqui já que era o primeiro a comprar o ingresso. O Washington Matos está dizendo aqui para vir pro jogo. A gente faz campanha, Tony, até no sinal. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, pessoal do governo do estado. O Rogério Pinheiro, que é o secretário do estado. Deixa eu falar aqui, eu estava na reunião. Diga. Tem um grande amigo seu, certo, que tentou intermediar para trazer jogo para cá. Tem que trazer. Meu amigo Netão estava comigo, nós fomos lá, fez companhia. Estava lá e tentou ver uma possibilidade de trazer esse jogo. O que foi que o secretário Rogério Pinheiro falou? Não tem receita para esse evento no momento. Mas, homem, ajeita a receita, que história é essa? Então, Neto buscou. Neto é um cara de visão. Ele foi na intenção de conversar com o secretário Rogério, recebeu a gente muito bem. E Neto falou da importância de trazer o Maracanã para cá, né? Devido à condição... Mas a receita quem diz é o governador. Vamos aqui. Para pensar direitinho aqui na minha linha de raciocínio. Meu amigo, o Romeirão tá parado. Ninguém quer ver o Romeirão parado.
Tu tem um jogo desse de nível de Copa do Brasil. Um jogo gigante, que é Internacional e Maracanã. Já vem um atrativo que o Maracanã engrossou o caldo lá no Rio Grande do Sul. Perdeu só de 1-0. Tá certo? Ou seja, uma vitória simples do Maracanã já dá o direito de uma classificação, buscar uma classificação nas penalidades. Tá certo? Tu vai dificultar porque tu vai fazer a gauchada todinha vir pro Nordeste, vai subir, vem pra cá, vem de avião, venha, mas venha pra cá. O desgaste é deles. Logística e tudo mais. Aí vamos dizer aqui, não precisa de 100 e poucos mil reais. Tu vai estar divulgando o estado do Ceará, tu vai estar divulgando a Arena Romeirão, que é o equipamento novo, tá entendendo? A divulgação que o governo do estado vai ter em fazer esse jogo aqui para a Arena Romeirão e com a possibilidade... Tony, é difícil. É difícil. Mas quem tá dizendo que é fácil? É difícil. Mas se acontecer, se der uma zebrinha azulzinho aí, de repente esse time do Maracanã fizer 1-0, de repente ganhar nos pênaltis, ou quem sabe, porque também era difícil o Flamengo perder a Copa do Brasil pro Santo André, era difícil o Fluminense perder a Copa do Brasil pro Paulista, não era não difícil? E aconteceu. Era difícil o Náutico chegar aqui e perder pro Guarani e levou Chiba. Era difícil o Icasa chegar lá em Salvador e meter pé no Bahia. E meteu pé no Bahia, engrossou o caldo com o Vasco do Maracanã. E por que é que o Maracanã não pode chegar aqui e engrossar o caldo para cima do Internacional? Governador, é uma vitrine pro time, para o estado do Ceará, trazer esse jogo para cá. Eu acho que o pessoal do governo do estado tem que pensar, rapaz, peraí. Roberto Pessoa, prefeito de Maracanãú, converse com o governador. O Rogério Pinheiro, o orçamento do secretário é realmente ele vai dizer aqui, não, o orçamento tá difícil. Chega, conversa com o governador, conversa dele, vem cá, arruma um patrocinador, tem empresa grande ali em Fortaleza que de repente já tem uma parceria com o governo do estado, pode chegar ali, ó, vem cá, é vitrine, vai ser bom, vamos divulgar o Romeirão, vamos divulgar o futebol cearense. Tu já pensaste, rapaz? A cidade lá tem grandes empresas, né? A cidade Maracanã seria excelente empresas, né? Trazer esse jogo pra cá. Então eu acho que é importante demais. 300 mil reais é esmola pro Maracanã. É esmola pro futebol cearense. E eu concordo com o torcedor, né? O torcedor fala o que o Maracanã já conseguiu aí conquistar ao longo das competições, 4 milhões de reais, 300 mil reais oferecidos pelo Internacional, parece até uma piada, é irrisório, é um valor irrisório comparado a que o clube já conquistou até agora. E com a possibilidade de conquistar mais ainda dentro da competição, né? Então, eu, na minha opinião, não venderia esse mando de campo, tá muito barato, é mais um troco. Tá de graça. E é a possibilidade aí também do Internacional conseguir a classificação. Então, mas, olha, facilitar a vida dele nesse momento não é o caminho. Você vê assim, ó, que a gente acredita sempre no potencial, mas o bom do futebol é que o dinheiro não entra dentro de campo. Exato. Se você vê, ó, eu escutei muita história dentro do futebol. O Flamengo do Piauí teve um tempo aí que ele passou de fase, sei quantas fases, eu acho que uns 20 e poucos anos atrás. Os jogadores que estavam com a gente agora, eles falam sempre do 4 de julho, há um tempo atrás. 4 de julho fez história, parece que passou até da terceira fase. Arrecadou um bom montante de dinheiro. Então, nessa situação, eu acho que o Maracanã está bem organizado, fez um bom jogo, eu assisti o jogo, né? Então, ele tem uma facilidade muito grande, porque o time do Sul, quando ele vem jogar aqui no Nordeste, ele sente muito o calor, né? Sente demais. Então, seria interessante, né? E Neto tentou, vi ele buscando umas situações, porque não tem como você comprar um jogo desse acreditando que vai dar uma grande renda. Você tinha que ter patrocínio e parceiros, né? Aí Neto tentou, conversou com o secretário, tinha a possibilidade de disse, rapaz, não tenho receita. Mas aí tem interesse, tem, então vou buscar. Eu não sei, depois dessa semana passada para cá, eu não conversei com o Neto, se houve alguma possibilidade, né? Mas ele estava buscando. Eu traria... Quer comprar? Quer. 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, pronto. Agora é que nem diz, né? Acaba com 4 milhões e pouco, 300 a mais, 300 a menos. Não vai pra canto nenhum, rapaz. Vou só vender esse jogo por 3 milhões de reais. Olha, 3 milhões de reais, a gente joga em Santa Catarina. Eu acredito que bota 5 mil pagantes ali dentro do Romeirão, tranquilo. Bota 5 mil no mínimo. Seria uma oportunidade, a gente sabe que é uma competição... divulgado, né? Uma competição dessa, né, como a Copa do Brasil. Copa do Brasil vai, ela atrai não só o público que quer assistir internacional, Tony. A gente vai pensar agora mais amplamente, né? A gente tem também quem vai fazer a cobertura dessa competição. Então, vai fazer girar a economia da região. Não só de Juazeiro, mas também das cidades vizinhas aqui. Com toda essa polêmica de achar que o Internacional não tem torcida, mas o desportista,
Um jogo desse é importante. É né? muito. Eu lembro Vasco, quando veio jogar aqui, Palmeiras, ainda era muita novidade para quem tava aqui. Você falando, ele falou do jogo do Flamengo. Era 900 pau o ingresso. 900 pau não é para qualquer um, não. Aí você coloca aqui no Romeirão um ingresso, um preço tipo popular, 50, 60 reais. 5 mil torcedores, você vai fazer 300 mil em renda. Entendeu? Botando os camaradas. Eu acho que não, eu não venderia. 300 mil conto eu não venderia. Eu venderia por 3 milhões. Não quero não. Pois pronto. Não, que eu dou um jeitinho de arrumar 150 mil e pagar a despesa. Conversa, rapaz. Vamos gerar economia aqui do Estado, vamos divulgar a Arena Romeirão, vamos divulgar ICMS, governo do Estado, que vai entrar aqui para o governo, ISS, movimentação de imposto. Movimenta a rede hoteleira, movimenta a gastronomia, movimenta turismo, porque quem vem... aqui do lado, né? Aqui no Piauí tem rapaz, demais, aqui no Crajubá, um dia desse eu estava conversando com o Val da Perboni e Luiz Gaúcho, lá de Gaúcho Luminárias. A gente, ligeirinho ali, conversou 300 gaúchos só no Crajubá. Crato, Juazeiro e Barbalha. Sem contar os outros municípios e estados vizinhos aqui, no interior. Piauí, Paraíba, Pernambuco. Tem muita gente, essa galera vem pra cá. De soja lá, né? Vem pra cá. Então, assim, eu acho que é uma jogada estratégica, sabe? É inteligente tentar trazer esse jogo para aqui pro Juazeiro. Talvez não tenha atenção devida lá em Fortaleza, por ter todo mundo lá focado em Ceará e Fortaleza. Mas em Juazeiro, meu amigo, seria um negócio excelente. Chama a Grendene aí também para participar dessa ação. Tá cheio de gaúcho lá na fábrica. Bota a Grendene, conversa com a Grendene, chega aqui. Pessoal da Grendene, vamos aqui na parceria, patrocinar. Se juntar pelo menos a metade, não precisa de todo mundo não, só a metade dos empresários gaúchos que tem na indústria daqui do Cariri. É isso, rapaz. Facinho demais isso. Aqueles que saíram da Grendene e montaram suas próprias indústrias aí. Tem o pessoal da Grendene, tem Gilmar Bento que é gaúcho. Tu é gaúcho, Gilmar Bento? Gilmar Bento é gaúcho. Val da Perboni é gaúcho. Luiz Gaúcho, lá de Gaúcho Luminária também. Eu tô só citando aqui alguns, ligeirinho. Tá entendendo? Tem uma galera boa aí que de repente pode chegar aqui, rapaz. Vamos patrocinar também. A gente quer a nossa marca aí nesse jogo. Tem seu Rubens da Gaúcha, né? O seu Rubens. O Rubens também. Ou seja, tem muita gente que chega aqui. Eu tenho o maior prazer do mundo de ir pra lá. Não vou transmitir com vídeo, não. Mas eu tenho o maior prazer de fazer reportagem. Botar logo a marca desse pessoal também aí pra gente divulgar. Vamos trazer esse jogo pra cá, rapaz. Vamos movimentar. O Romeirão não pode ficar parado, não. E outra, o Maracanã é representante cearense na Copa do Brasil. Tem todo mundo lá, o interior, tem vários jogadores que passaram por aqui, né? Enfim, a gente acaba tendo amigos, há um envolvimento também. Eu acho que é importante demais. Netão tá dizendo aqui, o governador trará porque sei que é visionário, vamos fazer sua mensagem chegar nele, que esse jogo virá pra cá. Aí o homem não perde seu programa, Ô, Netão, um abraço pro Netão, o Orlando, a galera lá da Prazeres da Carne, lá, do Dr. Mário Vidal também, o pessoal sempre fica lá acompanhando o replay, um abraço bem forte, pessoal do Prazeres da Carne. Eu também acredito, viu, Netão? Acredito demais que esse jogo poderia vingar realmente, trazer, movimentar. Seria excelente. 300 mil conto, eu nem escutava uma conversa dessa. Bora, Neto, mexe os pauzinhos aí. Bora, Neto. Mexe aí que a gente... Mexe daí que a gente arrocha daqui, tem problema. Disse ali uma conversa de bastidor que só com 2 telefonemas ele já consegue os 300 mil. Mas eu acho que consegue. Só com esse pessoal que a gente falou aqui agora, dá pra conseguir. Mas só a Grendene, rapaz, se quiser, ela chega lá e arrocha. Mas você bota a Grendene em todo canto aí. Você né? vê quando o cara ele tem é visionário, né? Eu nem imaginava que Neto estava indo buscar esse jogo aí. Quando eu cheguei lá, foi que eu dei de surpresa que o homem já estava querendo vender o filé dele, né? Pois, negócio... Mas nós temos interesse de fazer esse jogo aí. Não, seria excelente, rapaz. Eu acho. E outra, com a galera aí, o Internacional é atração. Vários jogadores aí famosos. Tá entendendo? Eu acho que seria excelente demais. Tony Brito, boa noite, meu amigo Tony Souza, acompanhando aqui de Diadema, São Paulo. Deixo meu abraço aí, um grande amigo, Márcio Serafim, lá em Barbalha. Abraço, Tony Brito, em Diadema. Abraçando Márcio Serafim em Barbalha. Júnior Rocha também tá por aqui. Que aqui todos só foram até a 3ª fase. Nós vamos ver se Maracanã é passar de fase.
pra cima da gauchada. Gildas Furtado, meu amigo Luiz Gaúcho, não leva mal não, viu, Luiz Gaúcho? Luiz Gaúcho é colorado. Meu irmão amigo Vidal, grande Vidal lá em Barbalha, louco pelo Internacional, rapaz. É o Wilson. Eu conheço a turma boa que torce colorado aqui na região. Me perdoe, meus amigos gaúchos colorados. Eu vou torcer pro Maracanã. Eu quero ver aí o negócio pegar. E os empresários que não são colorados podem patrocinar, que é pra poder torcer e a camisa do Maracanã é idêntica à do Grêmio. Do Grêmio, Val. Ei, o azulzinho igualzinho do Grêmio. Deu certinho, rapaz. Pensa aí a gauchada vai todos. Os que vão a favor do Internacional e os que lá são contra também, que é pra secar. Vai ser massa demais, homem. Pensa numa resenha. Cadê aqui? Gildas Furtado, jogo bom aqui de área, um bom público, Inter e Maracanã, tá dizendo aqui, e parabenizando o Júnior Cearense agora, treinador, realmente vai ser um negócio assim bem bacana, viu? Muito bacana, e eu tô na esperança que vai dar certo a gente trazer esse jogo pra cá, pro Romeirão. Governador Eumano de Freitas, governador, bate um papo aí com Roberto Pessoa, traga esse jogo pra cá, vamos valorizar, divulgar mais ainda o Ceará. E se a pessoa se Maracanã, o que é que vão falar do Ceará, do Romeirão? Eita, menino, tem hora que eu sonho demais assim, né? Tem que ser, né? Eu sou um cara sonhador. O replay tá no ar, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, dá o teu like, é importante esse teu like, tá bom? E acione o sininho se você não acionou ainda, sempre tiver nova postagem, o replay traz pra você e avisa, sempre com muitas novidades, tá? No oferecimento de Diniz Supermercado, de canto a canto, em todo canto, tem o Diniz perto de você, até as 9h30 da noite, você tem as lojas abertas em Crato, Juazeiro, Barbalha e Missão Velha. Diniz Supermercado. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet. A internet do replay no Inaldão é Icanet. A internet do replay lá no Romeirão também é Icanet. Tô doido pra usar a internet da Icanet no jogo internacional em Maracanã, no Romeirão. Seria uma beleza, na verdade? Então vamos lá, com certeza seja você um cliente da Icanet. Deixa eu falar também da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. São mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Fica no Galpão 2, no Ceasa de Barbalha. Perboni Brasil, um abraço pro amigo Val da Perboni, torcedor do Grêmio. Esse é um gaúcho pegado, viu? Aí é diferenciado. Gente boa e apoia demais, todos os times, todos os clubes, do interior aqui do Cariri. Todo mundo conta com o apoio do nosso querido Val da Perboni. Abraço pra Perboni. Deixa eu falar também aqui pra você, tá bom? De lavagem a seco Cariri. Teu estofado velho com cara de estofado novo. Faz a higienização e impermeabilização. Eu particularmente, aprovei, fizeram um trabalho muito bacana lá nos estofados lá de casa. E seja você também cliente, procure entrar lá no Instagram, entre um papo lá com o pessoal, marque o seu horário, eles vão lá deixar seu estofado velho com cara de estofado novo, tá bom? Lavagem a seco Cariri. Segue lá no Instagram. Salviano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Fica ali na rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. A Salviano Embalagens está com uma promoção bacana agora. Sacola boca de palhaço. Eu não sabia que tinha esse tipo de sacola, mas tem, né? Tem. Sacola boca de palhaço, R$17 somente o quilo. Somente 17 conto de réis. O quilo da sacola boca de palhaço. Então, tá esperando o quê? E ainda tem outras embalagens lá, para hambúrguer, o pessoal gosta de guardar frutas, para pudim, para pizza, tem garrafa PET, tem a tampinha, tem a sacola Seja Bem-vindo, que é aquela sacola padrão que a gente encontra nos supermercados, tá bom? Tem de tudo lá em Salviano Embalagens Distribuidora, tá certo? Fabrica, também distribui e o preço fica muito bacana para você, tá certo? Rua Mauro Sampaio, 4500, bairro Lagoa Seca, ali pertinho do CT Praxedão, em Juazeiro do Norte. Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brides, é com Edilan Máquinas. Se você é costureira, tá querendo fazer a manutenção da sua máquina de costura, procura Edilan Máquinas, tá bom? Vai lá na Rua do Videl, no centro de Barbalha, então você segue no Instagram Edilan Máquinas. Quer manter a forma dançando? Então procure espaço de dança Aline Silva. Tá sempre aí com ótimas modalidades. Eu deixei de dizer quais são as danças que tem lá. Que uma vez eu sem querer disse Street Fight. A Aline ligou pra mim. Que modalidade é essa? Não tem não, isso não tem não, mano. Isso não existe não. Isso é dos anos 70. Isso é K-pop, K-pop, um monte de coisa lá. Aline, um beijo pra você, segue lá no Instagram, Espaço Dança Aline Silva, aí você vai saber o que é que eles oferecem. Você mantém a forma dançando
fica lá na cidade do Crato. Realizaram o segundo Se Permita, que foi um sucesso lá no Centro de Convenções aqui do Cariri, tá certo? Aproveita e dá um pulinho por lá, tá certo? Lá no Espaço Dança Aline Silva. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, premiada no Festival de Cachaça e Areia, medalha de prata, medalha de ouro, Cachaça Luanda. Bom, deixa eu trazer aqui, o pessoal do Guarani também tá por aqui, o Dário Alencar, Tony Souza, manda um abraço aí pra Nega, minha esposa Nega, esposa do Dário. Um abraço, nega, valeu, parabéns aí pro maridão aí, esse apaixonado demais. Marcelo Balbino Calado, boa noite, um abraço, Tony, valeu, Balbino, Marcelo Balbino. Domingo Sábio Vidal, estou atrasado hoje, mas me liguei, ele tá lá na Álvaro Wayne, lá no bairro em Fortaleza, também acompanhando aqui o nosso replay. Depois Domingo Sábio vai lá e encontra no começo do programa. Nós já tivemos aqui o Júnior Cearense participando, falando que é o jogo Maracanã Internacional no Romeirão. E também o Rondinelli falando sobre os dois times lá de Sobral, o Guarani de Sobral, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte, o Judas diz, esse jogo para 2 milhões ou mais. É isso, também concordo com você, Judá. Mas eu vou botar logo 3. Quem pediu 300, né? Eu boto... Pede logo e multiplica. Boto lá multiplicar 3 milhões de reais. O Internacional, isso não é nada, rapaz. Deixa eu fazer o seguinte, pra gente conversar aqui com o Zé Ivan, tá uma movimentação grande no Sertão Central com o Quixadá. A gente teve aqui o Dico, né, que no programa, aliás, no replay, na reportagem da final da segundona, ele acabou chorando, né, emocionado, foi vice-campeão com o Quixinha, queria muito título, ele é filho lá de Quixadá e disse que não iria mais jogar bola, que ia encerrar a carreira. Eis que a diretoria do Quixinha tem outros planos pro Dico. Nós conversamos com o Emerson Bruno, presidente do Canarinho do Sertão. Ele mandou um vídeo pra gente falando o que pretende do Quixadá para esse segundo semestre. Fala aí, presidente. Fala aí, meu amigo Tom, desculpa aí pela demora, cara. Passando aqui pra gente dar notícia do nosso Quixinha, né? Esse segundo semestre, inclusive hoje a gente tá aí na Fortaleza participar do Conselho Técnico do Campeonato Sub-20, né? É a primeira vez que o Quixadá vai colocar. E falando do Dico, né? A gente conversou com ele tinha anunciado sobre a sua aposentadoria, a gente conversou, pediu para ele nos dar uma força, inclusive ele vai fazer parte agora da comissão do Sub-20. Para a gente é uma satisfação, até mesmo para a moçada, né, para a molecada que está começando. É gratificante ter o Dico com toda a sua trajetória e carreira na comissão junto com o Juranil, os meninos e mais, né? E após o Campeonato Sub-20 cearense, o Campeonato Sub-20 começa agora em maio, né, e vai até outubro. E aí depois a gente já engata a Fares Lopes em novembro, com final para meados do dia 10 de dezembro. E depois já continua a programação para a Série A do ano que vem, se Deus quiser. Esse aí é o nosso planejamento do Quixadá, né? E pedir a Deus que nos abençoe mais uma vez. É uma satisfação, um abraço aí pro Dico, né? E a gente agradece pelo apoio dele ter continuado nesse processo. E quem sabe aí, se Deus quiser, ano que vem ele esteja mais uma vez dentro de campo, colaborando com o time da sua terrinha, né? O nosso Quixinha, tá bom? Abraço, Tony, valeu, tudo de bom. Valeu pro presidente, obrigado, presidente Emerson Bruno aí do Quixadá, pela atenção aqui com o nosso canal, com o replay. E aí esse vídeo acabou repercutindo bastante, né? Os amigos lá da TV Monólitos, lá de Quixadá, acabaram entrando em contato conosco, os amigos lá da TV Monólitos, pessoal de Quixadá também entrando em contato sobre esse vídeo, porque acabou que o vídeo, o presidente, além de confirmar o time do Quixadá no Sub-20 cearense, também confirmou na Fares Lopes e o Dico para ir para a comissão técnica e quer o Dico no Campeonato Cearense do ano que vem. Fares Lopes e o Cearense do ano que vem. Então, nós entramos em contato com o Dico hoje à tarde, finalzinho da tarde, início da noite. A ideia era que ele participasse do programa ao vivo. Ele disse que não tinha como participar, estava ocupado com um compromisso, mas ele acabou mandando um vídeo pra gente, né, falando aí sobre qual vai ser a situação, qual é a situação hoje do Dico, um dos ídolos do Quixinha, né, e um dos destaques do time nesses últimos 2 anos. E o Dico falou com a gente. Veja aí. Fala aí, Tony. Boa noite, meu amigo. Satisfação falar com você, tá? Tony, vim falar aqui da minha continuação da minha carreira como atleta profissional, né? Vamos seguir mais em frente aí, né? Mais 1 ano, sei lá, 2. Vai depender do corpo, da minha mente, né? Tinha dado uma entrevista a você lá no PV, né? Depois da final do Cearense, da 2ª divisão, né? Tava
triste, emocionado, né, pela perca, né, do título. Mas conversei com o presidente Bruno, meu amigo, com minha família, né, a gente vai seguir. Temos aí o projeto da Fares Lopes no final do ano, né, e depois o Cearense, né, da primeira divisão, que a gente conquistou esse acesso maravilhoso aqui para nossa cidade. E Tony também aqui vai entrar no Sub-20, né, um projeto Sub-20 agora, né, primeira vez que o Quixadá Futebol Clube, né, entra na Sub-20 assim, né, pelo Cearense, muito feliz, né, pela nossa cidade, pela nossa região, e a gente vai dar o suporte aqui, né, junto com o Juranilson, né, o professor Mimigo vai ser o treinador e eu vou fazer parte aqui da comissão técnica do Sub-20, tá bom, Tony? Desde já quero deixar meu abraço a você e toda a rapaziada do estúdio, tá? Parabenizar você pelo grande trabalho que você vem fazendo no nosso futebol, tá bom? Grande abraço, Tony, Deus abençoe, tamo junto, viu? Valeu! Valeu, grande Dico, abraço. Então tá aí o Dico confirmando que continuará aí atuando no futebol, né? Além de fazer parte da base, da comissão técnica da base, né? Auxiliar do Mimi, que vai assumir o time, também deve jogar Fares Lopes e o Campeonato Cearense. Boa notícia para a torcida do Quixia, porque o Dico é um jogador importante ali, Rayana. É um jogador que, por mais que às vezes ele fique no banco de reservas, mas ele tem uma liderança, acaba ajudando muito ali o elenco, né? É um jogador, Tony, que ele traz não só uma segurança para o técnico que está ali, sabendo que tem alguém que vai comandar o time dentro de campo, é um jogador mais experiente, consegue passar confiança para aqueles jogadores mais jovens que estão chegando, é um jogador também que sabe segurar um resultado também, sabe como comandar ali dentro de campo, no popular, é aquele jogador já passado na casca do alho, então já sabe ali os caminhos, os trâmites. Acho que vai ser uma excelente aquisição para esse time sub-20, né? São garotos que estão chegando aí e os times acordaram aí para apostar um pouquinho na base, né? Buscar jogadores na base, buscar jogadores da região também. Não só aqui em Juazeiro, a gente tem visto em outras regiões também do estado apostando nisso, porque perceberam que é uma saída, até mesmo os custos, né? Para isso são bem mais baratos do que apostar em um jogador, trazer um jogador de outro estado, né, buscar esses investimentos mais caros e arriscados também. Então, eu acho que ele fez muito bem postergar ainda mais um pouquinho. Ele falou 1 ou 2 anos. Vai depender muito também, como ele disse, da mente do corpo, como vai reagir, como vai receber isso. Mas não precisa jogar os 90 minutos, não. Joga só 45, né? Joga aí 60 minutos e já tá bom, né? Vamos jogar um tempo e meio, por exemplo. E já é uma boa aquisição para o Quixadá, que vai para uma competição de Série A, né? Vai para a elite do futebol cearense ali. Então, é uma liderança dentro e fora de campo para esse time que tem aí novas perspectivas para 2026. Então, eu acho válido, né, perdurar mais um pouquinho aí esse tempo diante do Quixadá, e eu acho que o torcedor ficou feliz também aí com esse anúncio dele postergar aí mais um pouquinho essa permanência no Quixadá, e ganha todo mundo. Eu acho que ganha ele, ganha o torcedor, ganha quem vai chegar, né, junto com a equipe, porque ele é uma liderança que vai conseguir ali trazer essa confiança a mais, e ganha o técnico também, porque tem uma ajuda ali dentro de campo na hora do pega pra capar nos jogos decisivos. É verdade, viu? Com certeza. Também tô na torcida aí pelo Quixinha. O Cian, que deixou aqui a mensagem, né, tava naquela dúvida. Quem confirmou que o time do Quixadá vai para Fares Lopes? O próprio presidente, viu, Cian? Você viu aqui a entrevista dele, ele mesmo confirmando que o Quixinha vai jogar a Taça Fares Lopes, tá bom? Neto Lourenço, boa noite, estou aqui em Pentecostes. Como está o Thaleson Calcinha? Eu acompanhei quando ele se machucou. O Thaleson está voltando, já está jogando futebol amador, né? Isso. É um atleta que acabou não voltando por casa, se chateou com a situação, inclusive ainda estava vendo uma questão para que ele ficasse recebendo o salário dele pelo INSS, estava tendo um imbróglio, uma burocracia nesse sentido, mas graças a Deus ele está voltando já estava jogando inclusive futebol amador, o Thaleson. Isso, então o Thaleson Calcinha está voltando devagarinho, viu, Neto? Um abraço aqui para você. Deixa eu ver aqui, o Samuel Estrela Calçados, boa noite, direto aqui do Piauí, acompanhando aqui o replay. Valeu, Samuel, galera do Piauí também, sempre acompanhando, rapaz.
Cadê aqui? O Tony Brito diz: Tony Souza, não sei se já foi falado aqui algo sobre casa e como anda o processo junto à CBF. Vou já falar para você, tá bom, Tony? Segredo, hein? Rapaz, um negócio sério. Esse negócio da CBF do Icasa. Falo já, deixa eu terminar de falar aqui, que a gente já começou batendo papo devagar. A gente tá falando da prestação aqui com o Zé Ivan sobre o time do Guarani. Zé Ivan, e o Guarani tá fazendo avaliação com jogadores nos municípios. Acho que já tiveram em Caririaçu e ontem foi em Mauriti. E aí vocês estão fortalecendo essa questão da categoria de base, é isso? Isso, a gente começou a primeira avaliação aqui no CT do Guarani, né, que teve uma boa quantidade de garotos, né? Depois a gente foi para Caririaçu, esse final de semana a gente teve Mauriti, e no próximo a gente já vai estar em Milagre. Então a gente não para, indo aqui e ali, e tentando achar aquelas peças interessantes, né? Então a gente hoje, o Guarani já está com as categorias sub-15 ao sub-20, e também hoje a gente já lançou também agora as categorias escolinha, né? Do sub-7 ao sub-13. Então o Guarani vai ter da modalidade sub-7 ao sub-20. Coisa que eu acredito que eu não me recordo ter acontecido em outras oportunidades, né? A escolinha, como é que faz para poder participar da escolinha do Guarani? A gente está com o nosso Instagram, né? A gente está divulgando no Instagram aí, a gente criou um sistema de rede social aí para estar atendendo, né? A gente já está fazendo uns cadastramentos inicial, a gente começou há um bom tempo, e agora a gente colocou em prática, né? Então a gente espera atingir uma quantidade que seja considerável, né, para a gente manter o projeto, porque a gente quer manter uma escolinha bem organizada, com a comissão bem composta de pessoas qualificadas para que façam um bom trabalho com a garotada, né, colocar uma escolinha de qualquer maneira. Então é como nossa categoria de base está hoje. Hoje nós temos, eu olhando os treinamentos, quem vê no Instagram do Guarani aí, os equipamentos que está usando, né, que o professor Heitor levou até um outro amigo dele para dar ajuda lá, equipamentos de time profissional. Então, treinamento qualificado, né? Foi só a parte física. Nós temos o filho do Ronaldo como auxiliar técnico. O Riquelme. Isso, temos o Flávio como treinador, né? Temos o Guilherme como treinador goleiro. Que foi goleiro do Guarani. Foi goleiro do Guarani. Inclusive a Fares Lopes, 2016. Teve trabalhando, já está desenvolvendo esse trabalho de goleiro, então começou muito bem com a gente, né? E a gente está buscando profissionalizar mesmo, né? Ter aquela comissão profissionalizada, né? Não é colocar um de qualquer maneira. E na escolinha a gente vai ter mais cuidado ainda, né? A gente está com uma promoção bem atraente, né? A matrícula R$150 com direito ao kit de treinamento, né? Uma mensalidade bem popular, né? R$80 vai ficar. E a gente tem aquele compromisso de prestar um serviço de qualidade, né? Com pessoas especializadas em trabalhar com garotos, né? Então a gente vai ter esse cuidado de estar montando uma estrutura de primeira. A partir de quantos anos? Do sub-7 ao sub-13, a escolinha, né? Pode ser de 5 anos. Isso tudo lá no CT? Isso tudo lá no CT. A gente tem uma estrutura, questão de horário, a gente não colocou porque a gente quer decidir isso em reunião com os pais, né, os responsáveis, porque às vezes se a gente colocar pela manhã, às vezes tem criança que estuda à tarde, então a gente vai ver num horáriozinho já, final da tarde, para a gente não perder nenhum garoto por compatibilidade com o colégio, né? Então a gente está com esse projeto bem, há mais de ano a gente vem planejando e agora chegou a hora da gente executar, né? E espero que a população abrace essa causa. Nós temos uma estrutura que poucos clubes têm, né? A gente tem um CT bem cuidado, né? Com condições de oferecer um trabalho qualificado e os profissionais que a gente está almejando trazer, a gente vai trazer também com qualidade, né? E se você quiser, vou dizer aqui para nós, ninguém vai ficar sabendo o que eu vou dizer aqui. A audiência que tu tem, ninguém vai saber não, né? Você pode convencer o Heitor e o Guilherme que dá dom para jogar futebol profissional. O Heitor jogar demais. Eu disse sempre que esses cabos terminam. Esses cabos agora estão todos cheios de frescura. Parando de jogar cedo. Netinho, eu conversei e disse: não sei o que não sei o que, rapaz. O negócio tá parando cedo. O homem tem que jogar. Heitor ainda joga muito. Joga muito. O Guilherme é um baita de um goleiro, rapaz. Quase que ia pra gente agora na Série B, eu rapaz. Acho que dava. Quase. Não, e com essa saída do Fábio,
O Guilherme entrava ali, o Guilherme dava para brigar com o Fábio pela titularidade. Que é um bom menino, gente é um boa. Goleiro de alto nível. A gente estava quando ele estava no Guarani em 2016, eu acredito, que eu acho que era 2016 ou 2015. Aí ele ficou com a gente, foi pro Santa Cruz. Inclusive, naquela época que teve, eu acho que quando ele voltou do Santinha, se eu não me engano, lá de Recife, o Guilherme estava para ir para São Paulo. Tarcísio Pugliese estava querendo. Eu tinha até conversado com o Tarcísio. Eu disse: ó, Tarcísio, tem um goleiro aqui muito bom, jovem, que dava para você aproveitar. O Tarcísio estava lá no Ituano. E ele estava, inclusive o tio do Guilherme, que é padre, era pároco lá na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Itu. E ele tinha até onde ficar. Ou seja, estava tudo encaminhado para ele ir para lá. E o Washington Luiz, que era o técnico do Guarani, na época pediu para ele ficar. E aí, como foi o pedido do treinador, ele acabou não indo para São Paulo, ficou no Guarani. Mas é um goleiro de muita qualidade, jovem ainda, eu acho que ainda dá para voltar para jogar futebol profissional. Então, aqui para nós, Ivan, depois você pega lá o Guilherme. Quem sabe aí na Fares Lopes. Na Fares Lopes, pronto. Vamos, bora. É hora de vocês fazer o teste. Alguém, por favor, encaminhe esse vídeo aqui para Guilherme. Chega lá, Guilherme e Heitor, vamos jogar bola. Negócio de caba novo tá querendo se aposentar, rapaz. Os caras com 40, 42 aí, velho. Ciel, tá aí Ciel, jogando no Ferroviário. Dá certo, mas não dava pra jogar. Mas quer que eu diga com você? Com o nível que a gente tá vendo aí de certos times, certos jogadores, Lamas ficasse bem fisicamente, Márcio Alain, nem precisa. Mas já tá bem fisicamente já, Márcio Alain. Márcio Alain. Se você pegar Cristóvão, botar assim pra ficar um pouquinho mais fisicamente. Próprio Cantaré, esses cabinhos ainda dá pra dar uma carreirinha boa. Márcio Tarrafo é outro novo também. Teles aí reforça nosso time aí. Teles tá o quê? 37 anos? 36, parece. Homem novo demais. Tony Volante, jogou Guarani, jogou em casa. Pai, tem uma galera boa aí, que eu vou dizer com você. Sempre que eu preciso de reforço, eu trago esses meninos aí. Olha, eu vou dizer, eu vejo certos jogadores jogando primeira divisão aí, segunda divisão, pelo amor de Deus, essa galera ainda dava pra fazer um caldo bom. Rapaz, a gente foi jogar ali na inauguração do gramado lá em Abaiara. O Teles lá fez chover lá, viu? Joga de baixo. Botaram uma seleção lá, nós levamos os meninos, botamos uns 4 ali pra reforçar. Tem um menino, como é? Gustavinho, rapaz. Gustavo lá do Crato, que parou de jogar também, desanimou, parou de jogar. Lateral direito, foi campeão com o Ferroviário e tudo. Dá pra jogar ainda. Eu tava vendo dia desse. De vez em quando eu vou aqui pra Rádio Progresso de manhã cedo e encontrei Paulinho, volante, que foi campeão sub-20 com o time do Guarani. Aí a gente chamava ele filho do Moura, porque ele é a cara de Moura, que foi dirigente do Guarani e tá trabalhando na Cagessa aqui em Juazeiro. E naquela época, depois, acho que 2011, desmancharam o time do time cearense e ele começou a trabalhar e não quis mais. Mas é um jogador também que, se tivesse bem fisicamente, dava para jogar. A gente vê tanto ex-jogador futebol profissional batendo a pau aí no futebol amador, que esse cara poderia voltar. É porque assim, eu sei que entendo também. Tem uma galera que não recebeu, ficou chateada, arrumou emprego. Infelizmente, tiveram muitos que pararam de jogar por conta disso. Mas o Heitor e o Guilherme, como já vão estar em casa, só não tem problema. Vocês já estão aqui. Agora vamos jogar Fares Lopes com o Guarani. Pronto, tudo certo, não tem problema. Presidente, a gente falou aqui da base. E qual o próximo município? Milagres. Milagres agora, domingo então, agora. Flávio Silva, técnico. Guilherme, preparador de goleiros. Heitor, preparador físico. O Gustavo Ferreira de Barros, que foi técnico lá no Barbalha, foi presidente. Ele tem alguma coisa aí? Ele também está com a gente, mas ele tem um projeto dele agora. A gente ficou só o Guarani mesmo. Que ele tem o Cariri lá. Porque... Assim, a gente entende que o projeto dele é mais social e o Guarani, a gente é um projeto buscando descobrir talento, né? Então a gente tem que ter muito esse lado de olhar com a marca do clube, né? Então essa marca, a gente tem que fazer ela ser respeitada, né? Então a gente sabe que o nosso trabalho está sendo bem visto. Toda a cidade que a gente vai, a gente é bem recebido, é aplaudido, né? Então a gente não quer deixar essa marca cair, né? E o Guarani já revelou muitos jogadores. E outra coisa, o que ficou assim muito difícil da gente manter essa parceria com o Gustavo, por conta dos treinamentos e para Barbalha. Então os meninos não tinham como se deslocar para Barbalha, os horários é muito diferente. E hoje a maioria, quem está trabalhando categoria está tendo uma dificuldade muito grande. Essa questão da escola tempo integral, né? Então, os garotos praticamente, às vezes, não conseguem ser liberados para poder ir para os treinos.
Então a gente vem buscando uma alternativa para que a gente não perca esses talentos, né? E a gente tem andado bastante, né? Mas o maior problema nosso hoje é esse problema de deslocamento. E você traz, aprova o menino de Mauriti, de Milagre, Brejo do Santo, Porteiras, a gente termina aqui de todo canto, Pena Forte, agora chegou de Tarrafas. Inclusive o Márcio Tarrafas lá tirando uma foto com o garotinho lá. Com o garoto lá, a gente é assim. Então é assim, a gente vê que o nosso projeto está no caminho certo. Hoje eu estive conversando com um rapaz ligado do futebol, ele disse, vocês estão no caminho certo. Você está fazendo é questão de tempo para começar a colher os frutos. Só que, Tom, né, como a gente sempre fala, o que pesa muito para a gente hoje é o aporte financeiro. Inclusive, o senhor chegou aqui uma vez, numa declaração, um certo desabafo, meio chateado, que poderia até abandonar o Guarani, abandonar o futebol. O tempo foi esse, para abandonar o futebol. Eu tô vendo a chateação meio que passou, tá empolgado de novo. Não é assim. É porque assim, a gente que vai vivendo isso aqui é como se fosse um vício. Um vício que você quer largar, mas acredita que tá fazendo certo. E eu sei que eu tendo mais um pouco de tempo, eu acho que eu consegui os objetivos que eu nem imaginei que eu ia conquistar o que eu conquistei nessa minha primeira gestão, né, como presidente. Então é muito difícil, não é brincadeira futebol, os caras acham que o Guarani não dá prejuízo. Meu irmão, pega o pote, aí depois tu vai saber o tamanho do peso. Eu costumo dizer que só sabe o peso do pau da bandeira quem vai carregar. Porque assim, né? Tá na calçada com uma latinha de cerveja, maneiro. O cara acha que é fácil. A gente foi pra agora, eu digo, ei, Flávio, posta esse vídeo aqui, nós viajando. Aí nosso diretor de futebol disse, vamos por aqui, tem uma areinha ali. Meu amigo, o homem botou nós numa areia. Chegamos lá, o carro entalou-se, e nós atolou e cadê? E o homem cansava de ir embora, que tu é o mais novo. Aí Deus mandou lá um cabo bom, que o cabo encostou lá, parece que o homem tinha o carro é 0.0, mas o cara parece que era 0.3. Aí ajudou lá, nós desatolemos, eu digo, olha, por isso que os caras acham que as coisas acontecem fácil. Não é fácil. Não. Então a gente sabe que a gente tem batido em muita porta. Eu tenho uma esperança que eu converso, eu acredito muito. Quem poderia ajudar muito esse Guarani a sair dessa situação? O nosso maior diretor, o cara que sempre ajuda o Guarani, Juraci Silva. Ele tem que vir para dentro do Guarani. Não é a gente querendo achar que ele é obrigatório, mas eu acho que ele é o cara com maior capacidade. Ele é um cara que não tem miserabilidade com ele. Ele é um cara que, na hora que tem amor ao Guarani também. Tem amor. Não só o Guarani, vê o que ele fez pelo Icasa agora, verdade. Pelo Crato, pelo Barbalha. Todos os times, o time amador, que chegar nele, ele sempre está ali. Eu acho que ele já tem uma história dentro do futebol do Cariri. Eu acho que poucos fizeram o que ele faz, né? Então eu acho que se a gente tivesse esse suporte, um suporte a mais, não é que ele seja e venha bancar tudo, mas um suporte a mais. A gente o suporte talvez tenha faltado este ano para dar uma, né? Eu acredito que o maior problema nosso foi essa situação. O ano passado eu não senti tanto, né? Eu estava um pouco mais capitalizado e até passei do que eu não podia fazer, querendo o resultado, porque eu acredito, se eu tivesse me programado bem melhor, eu teria dentro da realidade do clube um trabalho a longo prazo, não querendo o resultado imediato. Eu acho que o maior erro foi esse. E esse ano aconteceu, eu acho que tudo que não era para acontecer de errado aconteceu. Então esses erros vêm pela parte financeira. A gente montou um clube achando que não ia gastar com transferência, foi mais do que o dobro. A gente gastou mais do que o ano passado, porque essa quebra de contrato. As transferências que vieram do Piauí. Piauí, porque não tinha o ano passado, né? E a gente conseguiu que essa proeza de ter que bancar, não dava para voltar atrás, já estava em pré-temporada, tudo, e a gente gastou demais e nessa questão das transferências, que foi um gargalho, que eu acredito que se eu tivesse recuado, mas eu gosto quando eu assumo uma palavra, é X. Aconteceu alguns imprevistos, né, dos nossos patrocinadores, que esse atraso, eu acho que a nossa eliminação foi muito pela essa questão do financeiro, né? Porque se a gente tivesse um suporte financeiro, eu não tinha problema. Eu tenho dinheiro para receber da Perbone, eu tenho dinheiro para receber de Tony, eu tenho dinheiro para receber de fulano, e tivesse alguém para chegar e a gente... Depois o Capsó repor, né? Mas nossa, então a gente teve esse problema e eu fui muito claro, eu digo, pessoal, esse mês eu consigo arcar.
daqui para frente, o básico eu consigo, mais salário só quando eu receber meus patrocínios. E aí foi ficando, nós não estávamos atrasados. No dia que houve a paralisação, nós estávamos com 13 dias atrasados. Eu acho que time que a gente vê, que até a gente conversando com o Ronaldo, eu joguei, não só foi um campeonato, nem um mês, várias vezes no Flamengo com 4 meses de salário chegou atrasado. No Flamengo, o negócio estava difícil naquela Então época. a gente fica triste, né? Porque eu nunca me omiti da minha responsabilidade, todo dia estava ali, mas é uma decisão, né? Uma decisão, eu acho que impensada. Conseguiu já receber tudo que tinha? Não, nós estamos... Guarani, Crato e Barbalho é a mesma situação, estamos esperando. Não, o Crato parece que conseguiram lá a situação, estava conversando inclusive com o Rogerinho, e com o presidente, parece que conseguiram quitar. Agora, o Barbalha, hoje eu conversei com o presidente. Nós estamos naquela esperança daqui entre dia 10 e dia 20 a gente fechar o dia trabalhado, né? Inclusive, tem jogador do Barbalha, mesmo quando manda mensagem para mim aqui, hoje eu perguntei, presidente, com o Lourão, né, que é o Zé Ayrton, qual é a situação? E ele disse, não, a parte burocrática documental toda já foi feita, estamos aguardando aí, eu acredito que talvez até a semana que vem. Aí o problema todo é isso aí, né? É isso que eu acho que a gente aqui está tendo esse problema muito grande, porque nós não temos aquela data certa. Qualquer imprevisto quebra tudo um projeto que você fez, aí sobra em quem? Nas costas do presidente. Aí você já não é muito fácil bancar um time de futebol. O cara pensa que R$100, R$50 é 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 por dia. 700. Então, todo dia você tem que ter dinheiro para gastar no futebol. Todo dia. Então, não é fácil. Aí você consegue. Ninguém nunca você viu um jogador chegar. Hoje não tem alimentação, hoje não tem um café, hoje faltou isso, faltou aquilo. O Guarani não vai viajar porque não tem... O Guarani não tem dinheiro para pagar um bordeirão. Tudo isso aí eu consegui, menos arcar com os salários. Mas eu também não omiti. Fui bem claro e antes de fechar a janela, pessoal, quem quiser ir, não quiser ficar, a situação é essa. Não, presidente, tem problema. Aí aconteceu os imprevistos, aí depois nós pagamos o preço. Campeonato Cearense de base, sub-20 já não vai participar. Inclusive, conversei com alguns dirigentes, reclamaram que a taxa de inscrição também está aqui ficou inviabilizado, até a federação, ela falou, não tinha condições de um clube só participar. Por quê? Que tudo ia ser em Fortaleza. Porque, vamos supor, o Guarani sair para jogar em Fortaleza. Você paga hoje... R$7.000, R$7.500 de um ônibus para levar uma delegação, mais uma média de R$130 por atleta por diária. Você não vai sair no mesmo jogo para botar um time para jogar, é covardia. Então, como não tinha 4 ou 5 clubes aqui, porque eles querem regionalizado, não tinha como. Aí todo mundo foi analisando que você paga... É porque o pessoal só faz a conta dos 5.500 da taxa, mas o cara não vai fazer 350 por atleta para ser inscrito. Você pagar toda despesa de quando vem um quadro móvel para um jogo, né? Aí você viaja essas situações, aí você gasta 60, 70, 80, 100 mil reais num campeonato desse. Acaba ficando viável. Aí você já saiu de um campeonato deficitário. A gente tem que alongar mais um pouco para botar a casa em ordem e daí você buscar receita e trabalhar dentro de um perfil do que o clube vai ter. Eu não tenho ainda certeza se continuo, ainda é dúvida, porque eu não tenho mais condições de meter a mão no bolso e bancar o Guarani. Se eu tiver que ficar, se houver um apoio, eu fico, mas é aquela situação, só gasto o que se tem. O Guarani tem 10 mil, vai com 10 mil. Tem 100 mil, vai com 100 mil. Mas fazer o que eu fiz as anteriores não dá mais. Acho que é uma dúvida não só minha, mas de muitas pessoas. Inclusive, debati essa semana com alguns alunos da UFCA falando sobre... a gestão que existe dos clubes aqui da região do Cariri, principalmente, da possibilidade de uma mudança de estrutura mesmo do time, né, dos clubes. Se falou em se transformar o time em SAF, se falou sobre como essa estrutura hoje beneficia ou não os times aqui da região. A gente sabe que, por muitas vezes, nos times, nos clubes, o Conselho Deliberativo acaba atrapalhando algumas negociações. O presidente, às vezes, não tem total autonomia para
conseguir dar seguimento em alguns projetos. Então, assim, é uma curiosidade minha, mas eu sei que também que é uma pergunta que muitos querem fazer, principalmente o pessoal que está chegando agora no jornalismo esportivo da UFCA, do jornalismo... Eu dei uma entrevista, o único que parece que não mudou, a menina até que me entrevistou, só eu que dei a entrevista para ela. A gente estava conversando justamente sobre isso, essa dificuldade também de contato com os dirigentes, da falta que faz ter essa voz ativa, essa resposta direta também. Porque a pessoa só quer falar na boa, né? Na boa, por isso que comigo não tem papo na língua. O que tiver for real, nós estamos batendo. Né? Então a gente estava discutindo justamente isso, essa mudança de gestão dentro dos clubes, transformar em SAF. Essa questão de SAF, o cara chega... Presidente, a única saída é a SAF. Eu digo, você tem um comprador? Não, mas você sabe quanto custa para você bancar uma SAF hoje, para deixar organizado, para você buscar um comprador? 300, 400 mil reais. Aí um clube que não tem 5, 10 mil reais para bancar uma comissão de base, vai ter 300 mil, aí você vai gastar 300 mil sem ter um comprador? A gente já tentou. O ano passado ainda surgiu 2 oportunidades. E a gente tem aquele cuidado de encontrar a pessoa, aquele... Que também tem que ser, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, tem que ser uma coisa certa, que você vê qual é o grau de investimento. Mas aí também falta um pouquinho, eu acho, e isso é uma opinião minha, eu já trouxe em alguns, em muitas falas minhas, não só aqui no programa de Tony, mas também em outros locais de trabalho, é que falta... ter esse aprimoramento de gestão dos clubes, falta se ter, não só do clube, mas aí eu vejo, porque eu já trabalhei por pouquíssimo tempo dentro do Guarani, né, quando o Robson estava lá, o Conselho Deliberativo, ele traz muitos impasses dentro da gestão. O problema maior não é nem o Conselho, eu estou dentro do Guarani desde 2015, fui presidente do Conselho por 2 oportunidades, estou agora como presidente, e o pessoal, essa minha diretoria, se eu disser para você que algum dos meus diretores que empecilho nenhum, só que eu acredito que o futebol não é jogar responsabilidade e deixar você à deriva sozinho. Se a gente tivesse um grupo mais imbuído, que nem lá, montaram o grupo em Sobral para resgatar o... seria muito mais fácil. Nós vamos ter uma despesa de, vamos arrumar 10... 100 mil que nós vamos investir de caixa, então esses 10 vamos botar cada cá, vamos botar 10... É justamente isso que eu tô falando. Falta isso, entendeu? Também falta esse chegar junto de todo mundo. Isso. A gente caminhar todo mundo no mesmo passo. Mas há também a questão que é muito colocado é da gestão mesmo dos clubes daqui. Quem tá à frente conseguir gerir sozinho, obviamente, não dá. É assim, você vai. Ele chega, então vai ser presidente que eu tô contigo. Aí... tem a primeira reunião, o cara não vai. Aí sai você, aí sai o fulano, sai o Beltrano, quando você olha para um lado, olha para outro. E agora, o que é que eu faço? Eu vou sair também? Quantos abandonaram? Não deixa nem chegar à competição. E aqui vai até o final. E é complicado quando você fica sozinho. Se você for analisar, nos últimos anos aqui do Guarani, foi poucos que... Se eu não me recordo, eu acredito que quem só foi... até o final do mandato foi do Dr. Mauro Vidal. Inclusive, eu lembro quando o Guarani uma vez foi campeão, que eu acho que era até Dr. Mauro Vidal presidente, em 2012. Guarani, eu acredito, o maior presidente, assim, com os resultados, foi o Dr. Mauro, né? Campeão do interior, Fares Lopes, parece bicampeão. Inclusive, eu lembro que na época do Dr. Mário tinha uma junta, que ele era o presidente, mas tinha uma junta, inclusive, com o Edilson Fumê, com o Josafá e Padim também estava no meio. Depois que o time foi campeão da Fares Lopes, de repente Padim já estava fora, aconteceu alguma coisa que Padim ficou meio de lado. Teve uma outra época, no início dos anos 90, finalzinho dos anos 90, que não tinha ninguém. Zé Carlos Piancolá do Jardim foi quem assumiu, estava tirando de barbalha. Teve até um ex-presidente que ficou chateado porque eu fui falar em Zé Carlos Piancolá. Você não conhece Guarani? Eu posso não conhecer o Guarani, mas nesse tempo eu conheci, que eu estava vivendo lá e vi que Zé Carlos Piancolá foi que segurou as pontas. Sabe? Também a gente sente que tem uma ciumeira grande do pessoal. Uma vaidade também. A vaidade, eu acho que o problema que atrapalha, o maior problema do Guarani, eu já mostrei que não é o Guarani. Não precisa ter muito dinheiro. Quando o cara fala em montantes, eu digo, no Guarani não precisa esse montante. Eu não precisava que alguém chegasse e botasse toneladas de dinheiro. Queria aquele suporte para você chegar
e trabalhar em cima da receita. Eu não tive essas grandes receitas e o Guarani não foi vergonha nesses 2 campeonatos que a gente participou. No ano passado, 2024, a gente saiu nos pênaltis. Esse ano agora saímos nesse jogo por Maranguape. Eu acredito por essa tomada de atitude. Nós estávamos numa situação saiu pro muito campeão. Ainda tem esse nós, detalhe, né? Nós pegamos, vencemos o Icasa quando foi na segunda-feira, bateram essa situação que aconteceu aí, que foi muito desgastante, atrasou a viagem. O time saiu daqui na terça-feira, 9h30 da noite, chegou lá em Fortaleza, acho que 8h30 da manhã, para ir para o jogo à noite. Então, foi desgastante. Muito desgastante. Aí, porque o ônibus era ruim. Não, mas se tivesse saído na segunda, o ônibus não seria esse. O ônibus seria um ônibus que eu tinha acertado com o cara. Na hora que falaram lá, não vai não. Fulano, cancela o ônibus. Tô fora. Aqui eu não piso. Enquanto esse elenco estiver aqui, eu só venho aqui quando terminar esse campeonato. Então não fui. O pessoal tomaram a frente, né? Breno, Samuel, Luciano, o próprio Marcialan. Você se chateou com o elenco? Porque assim, Tony, eu acho que o homem ele tem que ter hombridade no que faz. Dever não é vergonha para ninguém. Agora, quando você se omite o débito, aí é diferente. Eu estava todo dia, no dia do jogo que o Icasa a gente venceu, fiquei até 3 da manhã com o elenco todinho lá no CT, a gente conversando, ouvindo música. E tomando uma geladinha que é de lei, né? Porque aí não bebia, tomando suco, refrigerante. Saí para casa, cheguei 7 horas da manhã, eu já estava chegando com as coisas do café, do almoço, preparando a viagem. À tarde fui para a farmácia comprar tudo que era pronto para a viagem. Quando eu volto das compras, tá lá. O time não viaja se não receber. Que é isso, pelo amor de Deus. Vocês vão fazer isso comigo, pessoal? Não acredito. Tô fora. Desci para casa. Eu agi errado? Não. Eu achei que não era o momento para aquilo ali. Aí o cara disse, dentro de uma decisão, 13 dias de salário. Brincadeira, eu acho que o resultado em si tá aí no que aconteceu, né? Eu acredito que se nós não tivesse perdido o foco do jogo, aquela euforia, a gente tivesse viajado na segunda, nós poderíamos até ter perdido com mais gol ou menos gol, mas a gente poderia brigar de igual para igual, porque eu acho que me disseram que o ônibus não foi um ônibus tão confortável, né? Era tipo uma van. E o desgaste também, né? Você não dormiu, chegou lá, aí à noite já ir para um jogo decisivo é muito complicado, uma decisão, né? Mas é futebol, né? Eu acho que tudo acontece na hora certa. Eu não sou eu para julgar ninguém, mas sempre joguei com clareza com todo mundo. Quando eu tenho meus negócios, eu sempre sou homem de chegar e conversar. Fulano, tô atrás contigo, mas não se preocupa não, que eu tô correndo atrás. Então a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Eu acho que você tem que fazer esse tipo de atitude quando você trabalha com um cara que não respeita, não lhe dá atenção, não tá com você no dia a dia ali. Mas é uma questão que também não era culpa minha, né? Houve umas certas situações que atrapalhou, que não podia atrapalhar. No ano passado não teve problema nenhum, então a gente honrou com tudo dentro do programado. Só que esse ano houve aquelas diferenças que sempre acontecem. Algumas adversidades que atrapalhou. Então, é isso que eu digo. Se eu tivesse um suporte que pudesse me dar essa retaguarda, nós não tínhamos passado por nada disso, né? Presidente, para encerrar com o senhor, até pelo horário, agora que eu estou vendo aqui, o horário está avançado, para encerrar para o senhor, uma pergunta que não quer calar. O senhor demonstrou uma certa chateação com o elenco nessa situação toda. O Zé Ivan ficando para presidente do ano que vem, continuando, fazendo o trabalho, pensando no time focado para a Série B do Cearense, para acesso e tudo. Desse elenco aí, o senhor ficaria com quantos para retornar para o time do Guarani? Rapaz, cada momento é uma situação, né? Hoje a prioridade minha é a base. Hoje o Guarani, na situação que nós estamos hoje, é a base, né? Acho que nós estamos bem à frente com nossa base. Nós temos 2, 3 goleiros já, os 3 meninos que estavam participando têm contrato com a gente até junho do próximo ano, né? Tem um menino da base, tem o Pará, que tem um contrato com a gente longo, tem o menino de Recife, como é o Pablo tem contrato com a gente, né? Então eu estava trabalhando já um projeto a longo prazo.
Só que naquilo ali chateou demais, mas já passou, é águas passadas, a gente hoje já não vai voltar atrás, não acontece nada, mas a gente estava num projeto já, a gente estava parece que com 12, 13 jogadores, já com o contrato virando para o outro ano. Já pensando em 2026. Por que a gente pensou? Se esses meninos arrumar um time para jogar na Paraíba, no Pernambuco, no Piauí, nós empresta, eles vão lá, jogam, ele fica com o contrato deles aqui no Ceará. Para voltar para o time. Então a gente está se precavendo para o próximo ano a gente não... Porque se a gente... Hoje todo time está fugindo dessa questão de... Tem jogador que você gasta R$4.000, meu amigo, numa transferência, 3.600. Fica pesado. É pesado para um time... Para quem tem dinheiro, tudo bem, mas a maioria dos times estão correndo de taxas de transferência. O senhor chegou a receber uma pressão grande quando trouxe de volta o Dudu Baiano. Traria de novo o Dudu Baiano? Eita, polêmica. Você gosta de polêmica. Vamos deixar para o campeão. É meu amigo, eu gosto muito dele, né? É um rapaz bom, mas tem que pensar, repensar, modo de agir, modo de pensar, né? Uhum. É boa pessoa, né? Mas, infelizmente, futebol tem que fazer com a razão, né? Então, a razão a gente vai esperar, né? Eu estou naquela esperança que Juracy se convence e venha para nosso grupo, que eu acredito que com ele vai se tornar muito mais fácil. Não é que ele chegue para chegar e a gente fazer ele tu vai botar tanto aqui, milhões. Não, o Guarani não precisa disso, não. Nós fazemos um Guarani competitivo, barato, dentro da realidade. E a gente está pronto para a gente continuar o trabalho, mas se houver apoio. Eu gostaria de fazer, que nem o menino falou, é um torcedor fanático pelo Guarani, tem a minha participação desse meu período que eu tive aqui, eu acho que não pode ser um bom, mas também não foi o pior. A gente conseguiu se manter onde está, sempre estava brigando pelo acesso. E o problema maior é essa questão financeira. Eu acho que o financeiro é que pesa. O financeiro é... Olha, se a gente for bater hoje, Tony, nas antigas era muito mais fácil. Você tem um grupo hoje, vamos supor, o grupo Pague Menos, você tem o Floresta, você tem hoje um Maracanã, que é um dos times aqui, que eu acredito que hoje é a terceira força do Ceará em arrecadação. São valores altos, né? Aí você tem o Iguatu hoje, que tem uma situação do empresariado que eu acredito que a maior dificuldade nossa é essa questão aqui na nossa região, está muito difícil, você não consegue fechar patrocínio. E tem muito time também aqui, viu? O negócio está mais concorrido do que assim, outras vezes. Você tem um Diniz desse que compra a briga e patrocina todo mundo. Mas se você for bem a Iguatu, você olha a camisa do Iguatu e olha o tanto de patrocínio. Mas o senhor não respondeu, não. Você traria de volta. Você gosta de polêmica. Você disse, é meu amigo, não sei o quê. Disse não. Eu já lhe falei. Respondesse meio entre linhas. É assim, se eu continuar, minha preferência é a base. A base vai ser, eu acho que 70%, 80% do projeto do Guarani. Agora, é como eu falo, isso é pensando hoje. Daqui amanhã pode aparecer uma outra situação, uma outra situação e mudar. Porque se você analisar bem, os patrocínios que você faz aqui mal dá para bancar o básico. Aí como é que você vai trazer jogadores de nível, jogadores mais com salário? O que eu estou cobrando que os clubes daqui comprem a ideia comigo é que nós não aceitemos esse campeonato junto com a Série A. Você não tem jogadores... Terminar a primeira e botar para a segunda. Para começar abril, final de abril, início de maio. Por quê? Você hoje tem muito jogador desempregado aí. Porque não tem mercado para eles. Porque vai ter Série D. Série D são 64 equipes. Aí Série C são 20 equipes. Então, nós temos quantos times no Brasil inteiro? Então, você está aí, assim de jogador de bom comportamento, jogadores de nível de Série A. Seria muito uma Série B mais bem disponível. Não, porque vai não. Porque os salários que nós estava pagando para certos jogadores, na Série A, os caras ganhando pela metade. Porque é Série A, né? O cara tá numa vitrine. Vitrine. E no período desse agora, sem campeonatos, você tem o quê? Quantos times aqui do Ceará parados? É um bocado. Quase 20 times. Se for no Pernambuco, outra quantidade de 15 times. Na Paraíba, na Bahia. E por aí vai. Zé Ivan, obrigado pela presença aqui no Replay. Sempre bom estar conversando contigo. Qualquer novidade, passa pra gente, estamos aqui à disposição. Quero agradecer mais uma vez a você, né? E cobrar das nossas autoridades, né?
E os clubes, nós temos que se unir. Temos que se unir, buscar alternativa para resgatar, porque tá aí, né? A gente consegue disputar, não lá na parte de cima, a gente não consegue chegar mais nenhuma competição. Então, é para ser revisto, é para ser pensado, é para ser conversado, trabalhado. E aí, sempre quem paga o pato é quem dá o CPF para botar num clube que ele quer resgatar. Então, sempre quem é cobrado é quem é o maluco que assume. Quando tiver eleição, se Zé Ivan não for, bota teu CPF aí, meu bichinho. Aí tu vai saber quantos paus faz uma canoa. E o Zé Ivan estava falando desse negócio de Fares Lopes, né, que estão querendo antecipar para julho. Eu acho que para deixar mais atraente, inclusive eu falei isso para o Mauro Carmelli, aqui mesmo ele participando, eu colocaria, além de uma vaga da Copa do Brasil, eu colocaria uma vaga da Série D do Brasileiro também na Fares Lopes. Para deixar mais atrativa a Fares Lopes, porque hoje só o campeão consegue alguma coisa. Então eu colocaria também uma vaga para a Série D. O Ceará hoje é um dos únicos estados que tem 4 vagas. 4 vagas. Eu deixava 3 lá no Cearense. Dependendo agora, se caso houver se um Maracanã, desse aí se um Ferroviário, Floresta está nascer ainda. Se permanecer, não cair, né? Porque favorece. Os futebol cearense hoje é uma vitrine. E eu deixava mais atraente a Fares Lopes, e aí deixava até a opção, por exemplo, quem ganhou a vaga na Copa do Brasil, por exemplo, no Cearense, se ganhar a Fares Lopes, fica uma vaga na Série D. Você vê hoje que o campeonato cearense está tão assim que, às vezes, o time que está lá no rebaixamento pode ganhar uma vaga ter mais competitividade, né? E você vê a situação que nós chegamos. Infelizmente, um de nós 5 vai para a terceira. É o jeito, campeonato regulamento. Espero que não seja a gente, né? Obrigado, Zé Ivan. Boa noite. Obrigado também, valeu, boa noite. Tá aí, Zé Ivan aqui conversando com a gente, presidente da equipe do Guarani, batendo esse papo, reta final aqui do programa. Para encerrar aqui o programa, deixa eu só fazer aqui. Jimmy, dá para colocar o goleiro Meigo? Deixa eu trazer que repercutiu tanto, o pessoal pediu para a gente botar de volta, botar novamente aqui no replay, o Neto Santana. A gente fez uns cortes, ainda tem mais cortes para fazer, inclusive, aqui, e o Neto Santana acabou falando aqui sobre o Emerson Santana, que é o Fumê, hoje é preparador físico lá no time do Fortaleza, e ele chegou lá nas antigas a treinar como goleiro na equipe do Icasa, e o Neto Santana era preparador de goleiro do Verdão, nem estava lembrado que ele tinha passado pelo Icasa, e acabou não ficando. O Neto disse que ele deve muito ao Neto, por estar hoje como preparador físico no Fortaleza. E eu vou deixar o Netão explicar essa história de goleiro Meigo aí. Fala aí, Netão. Eu acho que é Neto, não sei. Quem é que tá falando? Fumê. Eu não paro ninguém, não. O cara se para, Fumê ruim no gol. Tu acha que o menino... E ele queria ser goleiro? Queria ser goleiro. Na época, o Zinho tinha acompanhado o Flávio Araújo. Aí o treinador era o Marcelo Vilar, e Raimundinho era auxiliar, e me levaram para lá para fazer essa pré-temporada. Isso no Icasa. E ele Meigo no gol. Viu o goleiro Meigo? Você passou no Icasa, cara? Passei. Quer dizer que ele era o goleiro Meigo? Meigo lá da base. Como é um goleiro Meigo? Explica aí para mim, eu não sei como é goleiro Meigo. É aquele que pega e solta, né? Não pode treinar muito que ai. Então, um goleiro Meigo. Eu disse, meu filho, vai estudar. Olha o bem que eu fiz para a carreira desse rapaz. Ele tá onde hoje? Hoje é o preparador físico do Fortaleza. Tá bem, imagina, ele tava jogando amador hoje, se eu tivesse teimado com ele. O cara tá lá, já foi libertado. O currículo dele dá 10 vezes mais do que o meu. Vai pra terceira Libertadores. Deve a vida minha. Campeão brasileiro da Série B. Tá arriscando ser campeão brasileiro agora. Vice-campeão sul-americano, arriscando ser campeão agora. Por quê? Aí eu te digo uma coisa. Ele só errou numa coisa que ele botou aí. Eu parei ou comecei a carreira dele? Você começou a carreira dele. Então ele deve o quê? A mim. Emerson Santana, você deve a sua vida profissional... Deve a mim. Ele era o goleiro? Goleiro Meigo. Muito Meigo. Primeiro, tá vendo aí, Netão? Muito Meigo. Eita, Neto. É outro irmão, viu? Santana. Eu parei de ligar pra ele. Parou por quê? Parei. Porque eu não preciso de ingresso de ninguém pra entrar em Castelão. Não. Se eu presto serviço pra federação por menina, eu vou precisar. Aí tu ligava pedindo... Eu ligava, ele time grande, amarra. Achava que era pra pedir ingresso. E aí disse... Não, ele disse a Luiz Carlos. Neto só quer alô. Olha pra aí. E eu trabalho em imprensa pra querer alô. Trabalho em rádio? O pai dele, Romário, parece com o Romário. Se você trouxer o pai dele aqui, é uma resenha. E é Romário todinho. Abraço, meu amigo Emerson.
Emerson Santana. Deve tudo a mim, viu? Goleiro meio. Aí, ainda bem que ele não deixou você conseguir. Foi pedir pra falar? Amigo, o negócio é sério aí, viu? Neto Santana entregou o Emerson, meu amigo Fumê. Deixa eu falar aqui, rapaz, sobre essa questão aí da CBF com o time do Icasa. É o seguinte, a CBF acabou perdendo de forma monocrática agora eu acho que é Humberto Martins, o nome do ministro do STJ, votou uma de monocrático, outros tiveram 5 votos a 0 contra a CBF, a gente trouxe isso aqui, mas a justiça brasileira ela dá um certo espaço para algumas situações. A CBF ainda pode sim tentar, junto ao STJ, alguns embargos. Todas as pessoas com quem conversei sobre esse caso, pessoas ligadas ao Icasa, advogados, inclusive também alguns ligados ao clube, alguns que eu conversei, eles não acreditam que esse processo possa chegar ao STF, porque o STF só iria julgar alguma coisa se fosse questionando constitucionalidade, que não é o caso, mas que não duvidam que a CBF, de repente, possa tentar algo desse sentido. Aquela coisa de espernear, de tentar ver se consegue retardar ainda mais, o que a gente percebe, e pelas pessoas que eu conversei, é que a CBF realmente perdeu e está perdendo em todas as instâncias, e ela vai tentar retardar, vai tentar usar os meios que tiver na justiça brasileira para retardar o caso. Mas a coisa fica aí, até porque pelo que eu percebo e pelo que eu conversei nos bastidores com algumas pessoas, parece que a CBF ainda está daquela assim, de querer matar o Icasa no cansaço, de querer que a diretoria chegue e vá negociar para bater pelo menos a metade desse valor, sabe? Então tem isso também. Mas a CBF ainda pode sim tentar ver alguma situação para ir retardar, mas não se acredita que o caso venha a ser perdido pelo Icasa. O Icasa venceu em todas as instâncias, de todas as formas possíveis e imagináveis, mas a justiça brasileira ainda dá uma brechinha sim para a CBF tentar retardar um pouco mais. Porém, a coisa está mais perto do que longe. Um processo começou em 2014, a gente tem uma previsão, de repente, de 2025 a 2026, ter o final quanto a isso aí. Eu estou vendo uma situação ali que eu não vou antecipar aqui agora, eu vou tentar confirmar, e aí uma vez eu confirmando, eu trago para você que acompanha sempre a gente aqui no Replay, seja no YouTube, seja no Instagram, tá bom? Mas nós seguimos acompanhando esse caso. Lá no Instagram do Replay, a gente está sempre trazendo novidades para você. Tem um vídeo do Sidney Moraes, ex-técnico do Icasa, falando sobre o Romário. Ele jogou com o Romário do Fluminense. O Romário, sobre os privilégios do Romário que eram questionados dentro do grupo do Fluminense. Tem o Amaral fazendo críticas à seleção brasileira. E para ele, o Abel Ferreira deveria ser o técnico da seleção. Você tem essa fala do Amaral. Tem também o Júnior Penta, Júnior que jogou São Paulo, jogou Palmeiras, Parma, Vitória da Bahia, Atlético Mineiro, seleção brasileira, fazendo uma crítica às laterais e também à seleção. Então tem muitas situações que a gente tem lá no Instagram, além desse vídeo aí do corte do goleiro meigo lá do nosso querido Neto Santana. Tem muita coisa lá bacana no Instagram, tá bom? Então se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, Replay com o Tony Souza e dá sempre aquele like, aquela curtida, que é importante demais. Rayana Lucas, obrigado pela presença aqui, o pessoal fica mandando mensagem, inclusive alguém chegou aqui a dizer que gosta muito dos seus comentários. Manda um abraço aqui pro Rafa, rapaz, zagueiro do Quixadá, Rafael Silva. Manda um alô aí pra Rafa, zagueiro do Quixadá. Abraço, Rafa. Quase esqueci, hein, Rafa? Mandou uma mensagem lá no Instagram, também aqui no YouTube. Quem foi, rapaz, que disse aqui que gostava muito dos comentários da Rayana? Vou ficar devendo aqui. Alguém chegou a falar aqui, acho que era o Neto o nome, eu acabei perdendo aqui. O pessoal gosta muito dos seus comentários, Rayana. Você aumenta o nosso Ibope quando vem pra cá. Venha outras vezes. Imagina, Tony, eu agradeço a oportunidade. É sempre bom estar aqui falando um pouquinho sobre futebol, a resenha também. Às vezes, quando é a conversa mais séria também, a gente gosta também, porque a gente gosta de ver o futebol do Cariri bem, porque isso gera conteúdo pra gente comentar, gera trabalho pra gente. Se o futebol do Cariri tá bem, a imprensa esportiva também tá bem, os cronistas principalmente. Agradecer o carinho de sempre. O pessoal que acompanha também, estava lendo aqui algumas mensagens. O pessoal, inclusive, foi que encaminhou aí a notícia lá que o Internacional queria comprar ali os direitos pelos 300 mil, que a gente achou que é um absurdo, né? Mas, enfim, é sempre bom estar por aqui. Chame mais, chame sempre. Estou sempre por aqui quando você precisar. Obrigado, minha querida Rayana. E só avisando que a federação prorrogou o prazo de inscrição
para a terceira divisão do Campeonato Cearense, tá bom? De 7 de abril a 7 de maio, juntamente com os seguintes documentos aqui, termo de confirmação, certidão negativa da diretoria financeira, certidão negativa do Tribunal de Justiça, indicação de total das partidas do clube com a anuência do administrador do estádio, através do documento do órgão responsável, e a ausência de qualquer um dos documentos impedirá a inscrição do clube na competição. Então, o pessoal aí tem esse prazo de 7 de abril a 7 de maio, tá bom? As inscrições para a Série C do Campeonato Cearense, que já tem 2 times de Sobral, né? O Acopiara, eu tive informação que deveria participar, depois vou até tentar saber com mais detalhes se o Acopiara vai realmente participar da terceirona do Campeonato Cearense deste ano. A gente fica na expectativa para saber quem serão os participantes da terceirona de 2025. Manda um abraço pro Edson também, tá por aqui, deixando também a mensagem dele, um abraço bem forte, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, você tá sempre acompanhando a gente, quer fazer um programa aqui com essa estrutura, equipamentos e tudo, entre em contato com o Fubá, tá certo? Ou então você fala com o Jimmy Macedo, J-I-M-M-Y, Macedo, fala com ele no PV e saiba como poder utilizar desse espaço que a gente utiliza para fazer um podcast, fazer um programa ao vivo, seja gravado, numa boa, tá certo? Agradeço demais a você. Se inscreva aqui no YouTube, siga no Instagram, Replay com Tony Souza, acessa www.replay.tv.br. Os melhores momentos de Maracanã e Iguatu já estão aqui no YouTube e tem muito mais para você, tá bom? Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade. Chegou, o programa estava rolando, não se preocupa, depois você volta e vai poder ver, tá bom? E aí destacar aqui no primeiro parte do programa, o Rodinelli Mota participou direto de Sobral, 2 times agora em Sobral devem disputar a terceirona este ano. Na segunda parte, Júnior Cearense, técnico do Maracanã, que gostaria de ter Maracanã Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil na Arena Romeirão. E estão querendo pagar só 300 mil para o Maracanã jogar no sul do país. Eu acho que o jogo poderia ser, sim, em Juazeiro do Norte. Presidente Zé Ivan do Guarani falando aqui conosco e muitos outros assuntos destacados do programa Replay de hoje, tá bom? Uma semana abençoada, paz, saúde e prosperidade. A qualquer momento a gente volta, ou aqui no YouTube, ou lá no Instagram, ou no replay.tv.br. Valeu!